todas e a todos, e depois de 2 dias de uma emissão especialíssima na Feira Nacional de Agricultura, Santarém, cá estamos, de regresso à nossa casinha e ao ponto de partida e com muito mais para dar a conhecer. Está muito calor, portanto o primeiro conselho que lhe dou é hoje sim, lembre-se de beber água. Eu vou beber muitas vezes durante o programa, tenha muito cuidado, está mesmo muito calor. Vamos andar pelo Barreiro, vamos conhecer a programação das festas populares em Estarreja, vamos conhecer a história da sardinha e descobrir mais sobre a mítica Estrada Nacional 2 e vamos, claro, falar sobre música, mas não só. Se quer saber mais, fique por aí que o Intercidades vai partir para a próxima paragem. E vamos agora de encontrar a Daniela Magalhães, de encontro assim, pum! Não, ao encontro assim é que é. Ela que está com uma mulher muito especial. Ora vejam. Olá, muito boa tarde. Hoje estou num sítio especial. Especial que agora está calmo, mas nem sempre é assim. Estou aqui no Porto de Abrigo, acompanhada de uma grande mulher, Joana Ferreira, que nos vai explicar. A Joana, que é presidente da Associação Os Camarros. Antes de mais, Joana, que associação é esta? É uma associação de pesca profissional do Barreiro, pronto. A minha trajetória aqui começou como presidente em 2023, mas estou no meio do mundo da pesca desde 2014. Que aconteceu assim um bocadinho por acaso. Sim, comecei a namorar com o meu marido, porque eu não gostava nem do cheiro do peixe, como eu costumo dizer, e comecei a namorar com o meu marido e... Inclusivamente, quem lhe arranjava o peixinho era a mãe. Sim, é verdade. A minha mãe arranjava-me o peixe e dizia-me: Joana, com 20 anos, com uma filha e já ainda tenho que te arranjar o peixe. Pronto. E depois comecei a ver a arte de outra maneira e comecei por começar a ajudar e comecei a gostar e comecei a pedir para ir com ele ao mar. Depois surgiu a hipótese de tirar a cédula de pescadora. Fiz com o meu bebê, na altura o meu Salvador tinha 6 meses. E segundo filho, não é? O terceiro filho já. O mais novo ia comigo para a cédula, concluí a cédula e depois acabei por me propor a exame de arraios para, na eventualidade de acontecer alguma coisa ao meu marido, eu conseguir governar a embarcação, porque eu ando sempre com ele. Até à data eu não precisei de andar sozinha, mas caso acontecesse alguma coisa no mar, para eu poder ter mais conhecimento, claro, e estar habilitada a governar de lá para cá ou de cá para lá. Claro. Pronto. Assim sentia-se mais segura. E desde essa altura que vão sempre juntos para o mar? Sim, principalmente desde este ano, que nós tivemos sempre camaradas, mas este ano decidimos que... Porque ter um camarada se eu consigo ir, e então comecei a ir em 2026 sempre com ele ao mar. Quando há artes que eu não preciso estar no barco, como é o caso do palangra, eu fico em terra a fazer outro tipo de coisas. Palangra, que nós já vamos ver o que é que isso é, já nos vai explicar tudo. E então eu fico ou a tratar de palangras, ou a tratar de redes, ou a tratar de papeladas, das embarcações ou de palamentas, ando sempre atarefada a fazer alguma coisa, e quando é preciso que... Há dias que ele vai de manhã a uma arte, depois vem, pega-me e vamos para outra arte, vou com ele, pronto, mas este ano decidimos ser a 100% em tudo. Neste caso, agora são camaradas no mar e fora dele também, 24 sobre 24. Sim, é verdade. Joana, e a bem ou mal, neste momento lidera aqui, é presidente, eu vou dizer isto desta forma, a Joana é uma mulher no mundo de homens, não deixa de ser ainda. Sim, é verdade. 99% são homens, sim. E, em 2023... concorri à presidência e ganhei. E como é que isso tudo aconteceu? Porque também não era um objetivo da Joana. Não era. Nós formámos a associação para podermos concorrer a um PRR com a ajuda da autarquia para melhorar as instalações, porque nós na altura não tínhamos casa de banho, não tínhamos balneários, não tínhamos grua, não tínhamos condições dignas de trabalho. E então conseguimos, com a ajuda da autarquia, ter essas condições. Em 2020 é formada a associação, onde o Rogério toma posse. Entretanto, ele, por motivos dele, mandou abaixo, não quis continuar. Tivemos que fazer uma nova chapa e em 2023 eu concorri e pronto, acabei por ganhar. E porque não, se nós temos tantos deveres, porque não também lutar pelos nossos direitos? E então foi mais por causa disso, para eu conseguir lutar pelos direitos da comunidade, concorri, pronto, e tenho sortido
algum efeito, já consegui algumas pequenas conquistas que aos olhos de grandes são pequeninas, para nós são grandes, são muito grandes. O facto de a gente conseguir ter isenção num posto de combustível foi conseguido em 2023. Muito recente. E este ano, graças a Deus, consegui, eu e toda uma equipa, porque não sou só eu. Claro. Eu por trás de mim tenho uma equipa de pescadores que confiam naquilo que eu vou fazer. É isso mesmo. E então consegui que o secretário de Estado, o Sr. Salvador Malheiro, viesse cá com a equipa dele e me ajudasse a repor as areias no sítio, que para nós é o maior obstáculo que nós temos, é não conseguir, obstáculo e frustração, é não conseguir sair com a maré baixa, porque ficamos com os barcos em terra, ficamos a seco. E então, para nós foi uma grande vitória, agora estamos desejosos de ver a obra começar, mas já conseguimos que... Está quase? Eu espero que sim, eu espero que sim. Ainda não tenho data prevista, mas... Lembramos que aqui a Joana e a equipa de todos os pescadores está à espera que isto comece e muito ansiosos. Sim, é verdade. Porque vai ser uma grande mais-valia para nós, Claro. porque não vamos perder mares. Porque 5 minutos de atraso para nós é fatal, porque a arte depois fica com o peixe fica estragado, não conseguimos sair e a maior parte dos pescadores que está aqui é 100% a viver disto. Claro. E então é sempre complicado. Exatamente. E Joana, agora nós estamos, obviamente, um trabalho de um pescador é no mar, mas muito dele também se faz previamente em terra. Sim. Em que local é este que nós estamos a ver agora neste momento? Isto é o nosso... E já agora aproveito para lhe perguntar, está ali um pescador, não é? E o que é que ele está a fazer? Está a entralhar redes. Entralhar redes. Isto é também parte da preparação. Sim, nós compramos o pano de rede, compramos os capos, compramos as boias, compramos o cabo de chumbo e depois há sempre os senhores que entralham as redes, que é montar, é costurar uma rede, que é para nós podermos ter durante o ano todo as redes. Esta, por acaso, é uma rede, uma corvineira, que é para a época da corvina grande, que nós agora este mês estamos no defeso. Diferem de peixe, diferem de época do ano, de maré, porque nós, por exemplo, esta é da corvina, que só pode ser em certa altura do ano. Depois temos a de trasmalho, que é do choco. Depende do tamanho do peixe, é isso? Também, sim, também. Também tem, difere o peixe. Mas eu queria ver também aqui o que é que a Joana está a preparar aqui deste lado, porque eu sei que lá está, como dizia há pouco, a preparação também é feita aqui em terra. Sim. Neste momento, e já agora, aqui deve passar muitas horas, isto aqui cada pescador tem a sua... Armazém, sim, tem o seu armazém. Exatamente, este aqui é da Joana e do marido. Sim. Exato. Sim. E neste momento estava aqui a preparar também qualquer coisa. Sim, estava a preparar o palangre, que nós fomos escolher ontem de manhãzinha. E então agora tem que ser passado novamente para um alguidar, tirar os anzóis velhos, colocar anzóis novos. É isto que vemos aqui, não é? É, com as borrachas, com as amostras, que faz de conta que é um isco e o peixe vai atraído pela cor e movimento e acaba por ficar preso. É para enganar o peixe. É um engano. Exatamente, é mesmo assim que funciona. E vamos agora, se calhar, fazer então o caminho que a Joana, se calhar, faz todos os dias, quase, para a zona do barco. E então, vocês saem sempre daqui para o barco? Sim. E quando vimos com peixe, vimos sempre para aqui, para ou arrecadar o peixe no frio ou... Tens cuidado aí atrás de ti, que estamos numa zona de trabalho, é preciso algum cuidado. Por norma, todos os pescadores, quando vêm do mar, também fazem este trajeto, que é para ou gelar o peixe ou arrecadar, porque há marés que nós vamos à noite e como chegamos de madrugada, não há lota. E como nós temos câmara do frio, acabamos por arrecadar aqui o peixe para levar na manhã seguinte para a lota, para o leilão. Ou seja, e isto são dias que começam mesmo muito, muito cedo. Sim, há dias que começam às 5 da manhã e acabam à meia-noite, uma. Mas às 5 da manhã já aqui? Já? Ou às 5 da manhã a acordar? Não, às 5 da manhã aqui. Ou seja, a Joana está habituada a acordar mais ou menos a que horas? Depende. Há dias que eu acordo ao fim de semana e nas férias dos miúdos é quando eu tenho mais disponibilidade, porque tenho 3 filhos. Sim. Mas durante... Sim, porque além disto tudo, a Joana ainda tem 3 filhos. Vamos, é para que zona? Para aqui. Então, quando é fim de semana e férias escolares, eu consigo vir às marés da madrugada. Então levanto-me 4h30 da manhã, para estar aqui às 5, chego por volta das 10 da manhã, vou para casa, trato dos gaiatos, trago os gaiatos comigo para baixo, porque
muito provavelmente nesse dia já não vou ao mar, então eles estão aqui connosco. E de que idades é que têm os filhos? São 3. São 3, tenho uma menina com 17 e tenho 2 rapazes, um com 8 e um com 10. E eles gostam disto? Eu sei que obviamente eles ainda não acompanham porque nem é suposto nesta idade, não é? Como é que isso funciona? Mais ou menos. A mais velha gosta muito de ajudar em terra. A pôr aqueles peixinhos, gosta de pôr nos anzóis. Pronto, gosta mais de estar em terra a ajudar. Entretanto, os rapazes, nós temos a tradição de uma vez por ano, com o tempo bom, sem vento, porque nós não os podemos ter no barco. Claro. Mas eles adoram ir ao choco. Eles têm canas e então passam a vida connosco aqui ao choco, no nosso cais. E então o que é que fazemos? Vamos para mais perto possível, colocamos as redes e eles vão connosco nesse dia colher as redes para saber, para darem valor, não é? Exatamente, para saberem o que é que os pais fazem todos os dias. Sim, esta que também é uma profissão muito dura. É dura e está em risco, porque os jovens hoje em dia não querem trabalhar, não, porque isto é uma arte pesada, porque não há horários. Eu, por exemplo, nas marés em que o meu marido está mais tempo fora de casa, chega à tarde 16, 17 horas fora de casa. Ele sai com os filhos a dormir e entra com os filhos a dormir e passa semanas assim. Sem vê-los. Sem os ver. Então foi por isso também que nós abdicámos um bocadinho de eu trabalhar para outro, para poder trabalhar com ele e conseguir trazer os miúdos mais tempo para o pé dele, para estar o conceito de família. Pronto. Exatamente. E então acabámos por tomar essa decisão. Abdiquei de trabalhar para outro. É como se fosse uma empresa, ou seja, trabalho com ele aqui é patrão, eu sou funcionária dele. Sim. Mas são uma equipa. É uma equipa, sim, é uma equipa. E pronto, mas é um trabalho duro. Quando dizem vai para a pesca, vai à pesca, não se sabem mesmo de... Tem muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Tem. As horas de desgaste, o cansaço, as horas que se perde longe da Debaixo de família. sol, debaixo de chuva. Sim. De verão é muito calor, de inverno é a chuva, é o frio, é um mar super agitado, porque dentro do rio também o mar é perigoso, não é só no oceano. Porque vocês acabam sempre por nunca conseguir planear a nível de horas e assim quase só no dia anterior é que têm uma noção, porque mesmo assim pode haver dias em que no dia anterior é uma coisa e no dia a seguir já é outra. É verdade, sim, e tem que estar sempre atento, porque mesmo no mar pode haver um incidente, uma avaria, então já não vai ser como planeado. Já nos aconteceu irmos ao mar e o barco avariar. No mar? No mar. Então tivemos que chamar a reboque para poder, um camarada para poder nos rebocar. E no meio do mar à rede conseguem ter, quer dizer, têm os vossos rádios e assim? Normalmente, sim, há sempre rede. Aqui, como não somos obrigados a ter o rádio, falamos por telefone. Conseguem somos barcos gerir. pequeninos, sim, mas é sempre chato. Mas pronto. E ainda aumenta a vossa carga horária? Sim. E lá sem está, dúvida. se 5 minutos de atraso fazem muita diferença, esses casos pior ainda. Sim. Há vezes que a gente só consegue colher a rede que já tem dentro do barco, porque está a ser puxada pelo alador, mas já não conseguimos, se tivermos mais artes e infelizmente tivermos uma avaria, já não conseguimos ir ao resto das artes, ficam ali para o dia seguinte ou daqui a 2 dias. É trabalho que se acumula. Sim. E às vezes que se perde artes porque acabam por se danificar dentro da água. Muito bem, e nós aqui então agora estamos na zona onde vocês, depois de prepararem ali o trabalhinho, Sim. entram nos barcos. Sim, neste caso temos ali o Ari, que é o meu marido. Está ali ao fundo. Está ali ao fundo, está a preparar o barco para ao fim do dia irmos largar as redes para colhermos amanhã de manhã. E vão pescar o quê já agora? Normalmente é o que aparece, mas visto que não podemos pescar a corvina, porque estamos no defeso, Ok. há um decreto de lei que nos impede. Pois, isso depois há alturas em que se pode pescar umas coisas, outras não, também por causa do desenvolvimento do peixe, no caso. Sim. Então vamos ver se não apanhamos corvinas e se apanhamos umas corvinatas, uns robalos, é o que houver. É o que houver. É o que houver. Não conseguimos dizer, eu vou a este peixe. O único peixe que normalmente nós conseguimos dizer que vamos apanhar é o polvo, porque sabemos para o que vamos. O resto a gente não Aí sabe. já é mais específico. Sim, de resto não sabemos o que é que apanhamos. E se apanhamos, porque há dias que não apanhamos nada, por incrível que pareça e que muita gente não acredita, que eu não acreditava quando o meu marido me dizia, não, eu hoje não apanhei nada. Eu, como não apanhaste nada? E então depois de ir ao mar é que eu vejo, sim, realmente não É que apanhei fica a nada. perceber sim. tudo, não é?
às vezes até apanhamos imenso lixo, mas peixe zero. Pronto, mas... E apesar de tudo e de ser uma vida dura, é uma paixão que cresceu e agora a Joana acaba aqui por representar as mulheres neste mundo de pescadores e inclusivamente lidera aqui toda uma equipa e tem sido uma experiência gratificante. Sim, sim. A nível de experiência tem sido magnífico, porque tenho... Lá está, porque eu gosto muito de batalhar e não gosto de desistir daquilo que me proponho. E quando eu vejo que nós podemos ter mais... e com luta a gente vai lá e consegue, por que não? Então gosto muito de ir atrás dos meus direitos, porque não é só os pescadores terem deveres, Claro que sim. nós também temos direitos e então gosto muito de batalhar pelos direitos, porque os deveres já lá estão. Exatamente. E o não é sempre certo, o resto é tentar tirar o sim e chegar ao que nós precisamos. Joana, muito obrigada por Obrigada, este nós. bocadinho. Dou-lhe os meus parabéns e com certeza do Intercidades, do Conta Lá e de toda a gente que nos vê com certeza aqui pelo seu trabalho, com esta equipa, pela vida dura que muitas vezes é e as pessoas lá em casa às vezes não se apercebem de que esta vida é dura. Eu vi há pouco que a Joana de vez em quando emociona-se até um bocadinho a falar sobre isto, porque efetivamente é uma vida dura, mas a paixão fala mais alto e aqui ficámos a conhecer a Joana Ferreira, uma presidente que lidera aqui no mundo de homens de uma forma maravilhosa. Muito obrigada outra vez por este bocadinho. Obrigada. Um verdadeiro mulherão daqueles que nos inspira e nos faz querer ser e fazer sempre melhor. E agora vamos ao encontro da jornalista Sofia Dias, ela que hoje nos traz os destaques do site do Conta Lá. Olá, Sofia! Agora sim, olá, Sofia! Olá Rita e olá a todos os que acompanham Intercidades. Hoje começamos por um artigo da autoria do jornalista João Nápoles, que nos fala sobre a plataforma Nordeste Vivo. Foi criada por um grupo de cidadãos no Nordeste Transmontano para contestar a instalação de grandes projetos de energia renovável nessa região. O movimento defende a transição energética, diz que não é isso que está em causa, mas alerta para os impactos que estas infraestruturas podem ter na paisagem, na biodiversidade, na agricultura e também, claro, na qualidade de vida da população. Os promotores pedem mais transparência e mais participação por parte das comunidades nos processos de decisão. Entretanto, no seguinte destaque, uma investigação desenvolvida na Universidade do Minho foi distinguida como a melhor tese de mestrado em arqueologia a nível nacional. O trabalho é da autoria de Clara Lemos e analisa as paisagens rurais e culturais de Arcos de Valdevez entre os séculos XVII e XIX, o que demonstra como a arqueologia, juntamente com outras áreas do conhecimento, ajuda a compreender a evolução dos territórios e a valorizar o próprio património rural. Terminamos em Penafiel, onde o sobreiro conhecido como Avô Suber foi eleito Árvore do Ano do Concelho. Esta árvore tem uma idade estimada entre os 200 e os 400 anos e destacou-se numa votação pública e vai agora representar o município no concurso nacional Árvore do Ano de Portugal. O objetivo é sensibilizar a população para a importância da conservação do património natural e da valorização das árvores com relevância histórica e ambiental. Pois é. Ai, desculpa. Estava-te a ouvir, Sofia, só que também estava aqui a conversar com a minha próxima convidada. Sofia, muito obrigada. Obrigada, um beijinho para ti. Desculpa, está bem este desencontro. Estava aqui a receber a minha próxima convidada, que é natural de Lisboa, mas foi em Bruxelas, Milão e Londres que fez parte da sua trajetória académica e artística. Ela chama-se Maria Reis Rocha e já está aqui comigo para falar do seu trabalho. Vamos conhecê-la. Tudo acontece neste estúdio, Maria. Oh, Maria, que trabalho tão bonito. Olha, vamos pôr aqui primeiro o lenço da avó, não é? Este é o da inspiração da avó. É dos cravos que é da minha avó. Que é era um vestido antigo da minha avó, que era cheio de cravos, e pronto, decidi replicar em pintura para ser aplicado assim em livro. Coisa maravilhosa. Olha, explica-me lá, para quem não te conhece, apresenta lá o teu trabalho. Porque tu não és uma artista propriamente linear, ou assim, ou seja, tu fazes muitas coisas diferentes e muito bonitas. Faço. Eu sou pintora e ilustradora.
Mas eu sempre pintei, nunca foi do género, decidi, um dia acordei e decidi ser ilustradora ou pintora ou o que é que seja. Já o meu pai pintava, eu cresci no ateliê dele, no meio dos pincéis e disso tudo. E pronto, e depois, isto para dizer que todos os projetos que me aparecem, no fundo, vêm sempre de outras pessoas. Começaram por ser pedidos ou para ser presentes para os amigos, ou para ser convites para não sei onde. Não partem de ti primeiro, partem de outras pessoas. Hoje em dia já partem de mim. Ao princípio mas eram ao encomendas. início não partiam. Mas era o quê? Eram os amigos, os familiares que sabiam que tu tinhas esse talento? Sim. Eu sempre pintei para mim, não era de todo Mas estavam na uma gaveta, mas eles iam ambição ser ver. artista. Exato. Por isso começaram aos poucos. Isto dos têxteis até tem graça porque foi uma marca de roupa. Podes dizer qual é que é? Podes dizer. A Wheat and Rolls. Ok. Pronto, estes são mesmo meus, mas isso já foi uma Isto é coisa a tua posterior. marca, não é? É. Que é- isto é lindo. Pome by Maria Reis Rocha. Bom, vão lá ver que... Olha, eu estou E aqui Pome vários é o lenços, dá nome pena de da minha mãe. não se poder tirar todos. Porque, Pois pronto, eles estão todos aí estão todos aqui arrumadinhos, mas e são guardadinhos, tudo mas isto são ilustrações tuas. diferentes coleções. Ou seja, na marca partem tudo de ideias ou de projetos que eu tenho vontade de ver assim em maior e noutros, aplicados a outros formatos. São lindos os lenços. Mas Olha, começou a estes. partir de uma marca de roupa que me encomendou padrões para ser impressa assim em rolo, mas eu pinto maioritariamente técnicas aguadas e aguarela, tinta da China, depois a linha Explica-me lá, com design. tecnicamente que eu não percebo nada. É muito difícil em padrão. Pois, é isso que eu te queria perguntar. Como é que isto acontece? Por desafio. exemplo, em relação aos lenços, este, pronto, era mais fácil dentro do género porque tinhas a inspiração ou a referência do vestido da tua avó, não é? Mas estes, por exemplo, Era são desenhos lindo. originais todos teus, não é? Como é que depois isto se aplica? Como é que é? Tu mandas o desenho e depois eles... Isto é tudo feito, isto aberto, isto no fundo foi todo pintado a tamanho real. Real. Ao tamanho isto é 90 por 90. Pronto, existe isto em pintura. Em pintura. Que eu fiz. E depois é feito num ateliê específico de têxteis e que é a tinta, ou lá fazem um processo... Aplicada à seda. aplicada, é a seda que absorve a tinta. É quase como se fosse Isso nunca sai, carimbo, mesmo. não é? Exato, Mas, exato. para as pessoas perceberem Exato, o teu desenho exatamente. original. Que coisa bonita. Não é bem impressão, mas sim. Adoraste este resultado final, de certeza? Adorei. Eu adorei Ainda tens a tua a avó primeira viva? vez. Não, eu nunca conhecia a Ai, minha nunca avó. conheceste? Não. Só tinhas o vestido? Sim, Que lindo, ainda mais bonita essa história. é bonito. E o vestido é muito bonito. E ficou para a minha mãe, que é a mais velha dos irmãos todos. E só para aí há 2 anos é que eu o encontrei. E pronto, também como faço muitas coisas do 25 de Abril, Pois fazes. isto já é mesmo por vontade de que seja realçada esta parte Claro, e bem. da nossa história. E também porque a mim faz muito bem estar a investigar muito sobre... Gosto de investigar sobre a cultura portuguesa e de onde é que vimos. Sim. Eu vivendo muito tempo fora também gosto de... E nós de não entrar conhecermos assim. o nosso passado, não conseguimos perceber nada do que se passa. Exato, Olha, exatamente. o que é que são estes diários maravilhosos, a sério, que parece que vieram de Lilliput, eu não aguento. Isto eu até trouxe este, porque este foi o primeiro Isto que é lindo, eu comecei vou a mostrar ali fazer. para cá. Eu vou mostrar assim, porque isto... Não, mas é que O primeiro detalhe... foi em 2023. Não foi assim há tanto tempo, mas como é que tu consegues fazer? É que eu vou-te explicar, tenho que pôr os óculos para ver bem o teu trabalho, mas isto é espetacular, o detalhe e fazer coisas tão pequenininhas. Tu usas o quê? Qual é a técnica aqui? Porque aqui não é... Isto é tudo a aguarela ou Mas com que pintura e pincelinho? linha. Explica-me. Pois é um pincelinho que tem um poinho, mas porque já é restos de um pincel que inicialmente tinha 5 ou 10 pelos. E ficou aquele último. Mas eu gosto muito de olhar assim para o pequenino. Tu gostas de partir do pequenino As para o coisinhas maior e gostas da dia a dia. minúcia, não é? Também gosto de pinceladas, Claro. mas sim, sou muito atenta ao detalhe. E eu aqui... Acho que há muitas coisas Isto é um diário escondidas no teu? detalhe. Isto é um diário e começou numa altura... Pronto, começou num ano menos bom para mim, 2023? 2023, e até a partir do início, que é aquela coisa típica de pensar em coisas boas Journaling, não é? antes de Dizem-nos para dormir. fazer, Isso. sim, Eu sim. pensei, Manifestar por que coisas não boas. pintar? Exatamente. E fiz muito para
estar atenta e para ir virando o meu olhar às pequeninas coisinhas do dia-a-dia. Para te focar nas coisas positivas. É um Para exercício tentar muito focar. importante. E que às vezes são de nada, são Sim, tudo pode ser uma flor, momentinhos. pode ser só. Exatamente. Uma flor, uma luz, qualquer coisa. Mas depois é giro, chegas E ao final do dia, depois tornou-se um hábito. afinal até tive mais momentos, mais coisas bonitas no meu dia do que eu pensava. Muito mais. E chega ao fim do mês, quando é aquela coisa de ai, não fiz nada este mês. Explica-me Depois só uma olho coisa. para Isto é trás. mês, isto é ao mês. Este foi o primeiro ano, foi por meses. Depois o segundo ano nem eu consegui trazer, que era todo feito. Decidi fazer assim num formato grande, todos os dias, os 365 que coisa dias. incrível. Mas comecei a fazer assim em pecinhas mínimas, todos os dias, porque não conseguia andar com a folha A2. Pois, claro. A2 não, A0, para trás e para a frente. E depois, este ano, isto foi-se transformando e também para mim, eu gosto de desafios. Este Gosto já é muito. 2026. Este já é de agora, que são pop-ups. Março. Já tem recortes, já tem coagens, já tem assim muita... Isto é uma coisa espetacular. Eu tenho de me a entreter sério. também. Mas isto tu fazes giro. para teu prazer, Faço porque... para mim. E depois de fazer tantos projetos, por exemplo, os livros são autores, escritores que me encomendam. Te encomendam, como é o caso esse que está aí, não é? Exatamente, este é o mais recente. Mas olha que tu és muito Podem ver boa, rapariga. algumas As tuas pinturas são muito Obrigada. bonitas. Obrigada. São mesmo Bom muito bonitas. ouvir. Não sei se estou a Eu mostrar mostro, bem. dá cá que eu mostro, não te preocupes. Pai cabra. Portanto, estes fazes Mas e é pronto, esse trabalho. faço sempre para outros. E é bom também, apercebi-me que necessitava, acima de tudo, de manter um momentinho para mim, para fazer. Coisas- E aqui é só eu, o diário. Mas também deve só ser eu. giro, por exemplo, escrevem-te uma história, mandam-te a história e depois tu tens que... Porque na outro dia falávamos aqui com os escritores que me dizia, em relação a livros infantis sobretudo, é tão importante, as pessoas têm tendência a desprezar a ilustração, é tão importante contar histórias a crianças e a conseguirmos que elas se prendam à leitura, a ilustração é tão importante como o texto. E o que eu te queria perguntar é, tu recebes o texto, depois ficas a magicar, ou já estás a imaginar, ou vêm-te logo assim ideias, ou estás a ler e a pintar, como é o teu processo, quando a história não é tua? Algumas vêm diretamente e depois até custa muito passar para o desenho, porque está aqui, passar para o visual, porque sinto que não é bem aquilo, ou que eu estou a associar quando leio. Pronto, isto é sempre um desafio de qualquer artista, acho eu. Mas é giro de ver, são histórias. Eu gosto muito de fazer colaborações com outros artistas e outras pessoas, exatamente por causa disso. Vêm-me sempre ideias de coisas que eu não pensava. Neste caso, que é o livro, é o mais recente que eu ilustrei, isto até é de uma cientista que fez o doutoramento e que queria passar para a geração mais nova e das mulheres que vão... No fundo, as mulheres têm muita coisa de sentir. Exatamente. E chega ali um momento em que a criança sente um quê de pressão, de ou vou paciências e é dedicar-me full time àquilo ou construo família. Pronto, ela queria passar uma viagem assim mais, uma história mais descontraída. Sim, das raparigas, muitas vezes é-lhes dito, ou é-lhes incutido desde pequeninas que as ciências é mais para rapazes, portanto é muito bom muito, termos um livro muito. que incentive isso. E, por exemplo, e aquela ali? Este aqui foi a Universidade... Eu adoro as tuas ilustrações. Do Algarve. Antologia da crónica autobiográfica sobre a Revolução de Abril. É muito giro isto é só pronto, escrituras. Sim, escritos não meus, tem Saramago, pronto, tem muita coisa. E a Universidade do Algarve decidiu aglomerar, fizeram esse trabalho de aglomerar tudo, não foi feito por mim, e depois contactaram-me para usar uma das minhas várias ilustrações do 25 de Abril. Ficaste toda contente, claro. Fiquei muito contente. Claro que sim. Então, como tu estavas a dizer e muito bem, isto é trabalho, mas isto é trabalho também, e isto é prazer. E porquê é que tu fazes estes, por exemplo, os livrinhos, tu fazes porque precisas desse espaço teu, e ainda não te pediram encomendas disto, porque eu acho isto a coisa mais que querida. mais querem comprar. Claro, é isso. Mas isso, no fundo, é um diário. Sim, mas imagina, eu gostava de editar dia. Mas imagina, tens uma filha que faz 18 anos e tu, mãe, queres oferecer à tua filha os 18 anos dela. Estou a dar uma ideia. Posso falar contigo e dizer-te, olha,
Minha filha, Maria, aliás, minha filha, os momentos mais importantes são estes, tenho aqui estas fotografias e tu podes fazer uma coisa destas. Posso fazer, eu fiz um, mas era em modo cartaz, encomendaram-me uns momentos mais marcantes, era um presente para os pais, um presente dos filhos para os pais, e encomendaram-me, mas era assim em formato grande, enviaram-me fotografias dos momentos de família que eles tinham e gostava que ficassem todos juntos. Foi giro também. Mas já está, e já estou a fazer também. Sim, mas acabas por também fazer parte da intimidade destas pessoas, o que é super engraçado, não é? Sim, Porque tens que partilhar com eles. Eles são um bocadinho. Tenho que fazer essa partilha contigo para tu entrares um bocadinho no mundo deles. Olha, tu fizeste. E o baralho de cartas? Já mostra-me o baralho de cartas do 25 de Abril, isto é super importante. Isto é o baralho de cartas, pois é, que é um baralho de cartas onde de um lado tem fotografias... mas isto é tão bonito. Quer dizer, tem aguarelas de fotografias tiradas no dia 25 de abril de 1974. Aguarelas de fotografias de fotógrafos. Eu peguei em fotógrafos, históricos. em fotografias mesmo do dia, que foram tiradas no dia. E fiz aguarelas e no verso tem poemas e canções da Revolução. Olha, esta é histórica do Largo do Carmo, onde está o pai de Miguel Sousa Tavares em cima de uma árvore. Lembro-me muito bem desta fotografia. Isto é lindo. E o detalhe das coisas serem muito pequeninas, isto é que eu fico mesmo fascinada. Faz-me muito mal aos olhos. Eu acho é que... E depois tens por trás... poemas e canções da Revolução. Este também deve ser uma coisa que as pessoas gostam muito. Gostam. E é giro também haver escolas a encomendarem, para terem nas bibliotecas, para terem... Coisa maravilhosa. Olha, o teu percurso, porém, não foi todo cá, tu estudaste fora, não foi? Conta-me lá um bocadinho como é que isto acontece. Fui em criança para Bruxelas, porque os meus pais foram para lá trabalhar. Depois fiz lá o secundário todo, voltei para a Faculdade de Belas Artes. Logo direta. Ou Logo seja, direta. O facto de teres nascido com um pai que já era artista, como se costuma dizer, nem tiveste grandes dúvidas em relação ao teu destino de... Tive muitas. Tiveste? Muitas. Ok. Exatamente, porque é difícil. Há uma dualidade. Não... Sim, mas estavas-me a dizer, mas eu sempre soube que sabia pintar, ou seja, nunca... Como é que eu tenho que explicar? Há pessoas que precisam de uma validação grande para o seu talento, se calhar é mais por aí. Mas há uma coisa, eu não sei, aliás, eu acho que não sei pintar, acho que também que não há uma maneira certa ou errada de pintar. Mas eu apercebi-me, eu afastei-me numa altura, eu depois de Belas Artes fui para Londres fazer o mestrado e fiquei a trabalhar 8 anos e aí não quis ter nada a ver com áreas criativas. O que eu me apercebi... Estavas a fazer o quê então? Estava a trabalhar numa empresa que trabalhava para a Virgin Media, por isso estava numa área criativa, mas era em música, que também é uma parte que eu desde pequenina que toquei, sempre toquei instrumentos, mas eu aí é que me apercebi que precisava e necessito. Então, giro. Eu pinto por necessidade. Matar o pai, que é uma expressão que não é literal, mas que acontece muitas vezes quando existem pais que são influências muito fortes, não é? Às vezes temos que nos separar disso. Ok, mas espera aí, isto está em mim, isto não tem... Ok, já sou só eu, já não é só influência. Exato. Foi isso que aconteceu. Eu acho que talvez precisasse desse afastamento para perceber que eu preciso mesmo disto, eu. E hoje em dia é ótimo e dá jeito ter um pai artista. Mas também nós com o crescimento depois percebemos tanta coisa, não é? É diferente. Exatamente. Depois, também a própria relação com os nossos pais se vai alterando, não é? E evoluindo e amadurecendo e nós vamos percebendo outras coisas e já não reagimos com aquela... se calhar o facto de eu ser artista pode ser um entrave para mim, é melhor eu aqui, não é? Há toda uma diferença da maneira como vemos as coisas. Olha, e como é que nós presentemente, se quisermos comprar estas coisas lindas que tu fazes, desde os lenços aos baralhos de cartas, estou fascinada, como é que nós fazemos? Obrigada. Está tudo no meu site. E... Nós já estamos a passar aqui, acho que o teu site, Pronto. Maria. mariareisrocha.com. Também vou mostrando todo o processo e trabalhos e o que ando a fazer. Agora até estou a trabalhar em 2 projetos que não posso dizer, mas pronto, no Instagram. Este é o site. Que é Maria Reis Rocha. Sim. Também, Estás em projetos secretos? Estou em projetos secretos. Tão bom. Mas que brevemente... Mas já vou mostrando assim uns mirezinhos. Tu no teu Instagram vais dando assim umas pistas. Exato. Não é? Para quem percebe.
vou dando umas pistas. Olha, e já dá para viveres da tua arte? Já. Ao fim bom, de não é? muitos anos a batalhar, é bom, é bom. Conseguir pagar rendas, principalmente agora, pagar rendas e comida e as coisas... Tens um ateliê ou trabalhas assim? Tenho um ateliê, preciso Desse espaço. de ateliê, e tenho um ateliê que também podem visitar. Está toda a informação no Instagram também. Olha que giro. E sim, preciso desse... Ao início comecei em casa, depois apercebi-me que dormia no meio de trabalhos não é bom, não é Dava a nada brincar saudável. contigo, eu pensei assim, ela mas faz coisas tão pequeninas, tão fofinhas, que ela não precisa do ateliê, pode ter só assim um cantinho. Não, também tenho coisas grandes. Agora Mas, estou a claro. fazer um painel em azulejos, a pintar num painel em azulejos, que é uma coisa gigante. E está sempre a cair tinta. Não... Olha, só para terminar, e a tua mãe, tu não conheceste a tua avó, mas a tua mãe conheceu, ficou emocionada com esta homenagem, ficou feliz, como é que ela... Ficaram todos. Ficaram todos os todos- filhos. Ficaram todos contentes. Sim. E a minha mãe, a marca, esta secção da minha parte, Da tua que eu parte. chamo POME, by Maria Reis Rocha. POME é o nome que chamavam à minha mãe pequenina, porque tinha as bochechas muito rosadas. Parecia uma maçãzinha. Também ficou, sim. Tão bom. É tudo Também coisas, ficou comigo. pronto, é uma arte com muito significado e com muitas memórias associadas. É. Olha, Maria, adorei conhecer-te. Eu também, muito Foi obrigada. muito bom esta conversa. Obrigada. Tens Pelo muito convite. talento. Estou muito fascinada com o facto de tu conseguires fazer coisas tão minuciosas e tão pequeninas, porque eu acho que é preciso uma destreza, sabes, que eu jamais teria, meu Deus. Fico sempre deslumbrada com pessoas que conseguem fazer coisas que eu nunca conseguiria fazer. Muitos parabéns e obrigada. Obrigada eu. Tal como muitos municípios do país, Estarreja está em festa desde dia 5 de junho. E que festa, minhas amigas e meus amigos. Para nos dar conta do que podemos esperar nos próximos dias, convidámos a Presidente da Câmara, Isabel Simões Pinto. Mas antes da conversa, vamos espreitar um bocadinho do que se viveu em Estarreja o ano passado e depois vamos conversar com a Presidente da Câmara. Vamos lá. Estamos aqui a ver imagens incríveis do ano passado das festas populares do Santo António, em Estarreja, e agora tenho ao telefone comigo a Presidente Isabel Simões Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Estarreja. Olá, Isabel, como está? Olá, Rita. Boa tarde. Tá tudo bem? Obrigada. Tudo Olha, bem, vou-lhe obrigada. confessar a minha ignorância e a minha surpresa, mas a minha boa surpresa, porque eu não fazia ideia que Estarreja tinha um programa de festas tão espetacular para esta altura do ano. Parabéns! Muito obrigada. Pois é, esta é a altura do ano em que Estarreja se une toda para viver as festas de Santo António, da cidade e do município. É uma coisa De facto, linda. sem dúvida, sem dúvida. Explique-me lá, é porque isto tem imensas dimensões. Para já isto passa-se tudo no Parque Municipal de Antoine, digamos que é o ponto central, não é assim, Isabel? Na verdade, não. Nós temos dois. Então diga. As festas iniciaram no passado dia 5 de junho. Certo. E este fim de semana, 5, 6 e 7, todas as atividades ocorreram na Praça Francisco Barbosa, Muito em bem. frente à Câmara Municipal. E este é o fim de semana, o primeiro fim de semana é aquele em que a nossa identidade cultural, a nossa herança e memórias culturais são efetivamente trazidas à praça, Ok. com a recriação do mercado antigo. Portanto, estamos a falar da recriação do mercado municipal no início do século XIX,
e do século XX, perdão, do século XX. Isto já foi no fim de semana passado, não é, Isabel? Foi Já giro? aconteceu no fim de semana passado. Foi lindíssimo, porque aqui há um grande envolvimento da nossa comunidade, do nosso movimento associativo e, de facto, toda a população adere, participa, diverte-se e é claramente um encontro de gerações ao longo de todo o fim de semana. E é sempre muito bom falarmos, ainda agora estava a falar aqui com a convidada anterior sobre isso, sempre que falamos da nossa história e das memórias que temos e por exemplo, um mercado desses, que já não está na memória de ninguém presente vivo, mas que há sempre memórias escritas sobre esse mercado, é sempre tão giro ver novas gerações a tentarem recriar esse ambiente e, de certa forma, preservar aquilo que é a memória de um lugar, não é? Que é isso que se pretende fazer. O objetivo é mesmo esse, é preservar a memória da nossa comunidade e a nossa identidade cultural. Claro. E, de facto, é muito bom perceber que todas as gerações vivem, colaboram, participam nesta recriação. E o mesmo acontece agora no Parque Municipal do Antoine, onde vão reiniciar hoje as festas de Santo António, com uma mostra gastronómica, com tasquinhas, onde temos 12 associações presentes e, no fundo, a oferecer as nossas iguarias regionais e locais. Para além disso, temos depois amanhã tem as marchas, não é? Exatamente, temos grandes concertos e temos as marchas. Sim, já lá vamos aos concertos. Eu estava ali a ver as imagens do ano passado das marchas, com as crianças ficam tão fofinhas com aqueles sapatinhos todos iguais ali, todos muito certinhos, aquilo quase parecia a Avenida da Liberdade. Olha que está aqui uma organização super incrível, com grandes... elas todas muito bem vestidinhas, muito giro. Eu não fazia a mesma ideia que faziam o desfile das marchas também, já com esta organização. Dimensão. É isto, com esta dimensão. Exatamente. É verdade, é verdade. Eu não quero, obviamente, comparar com as marchas de Santo António de Lisboa, mas a verdade é que nos orgulhamos muito daquilo que fazemos aqui, do investimento que todas as associações e as pessoas fazem, não só investimento financeiro, mas também o investimento pessoal e emocional que colocam efetivamente aqui neste momento. Nós temos 5 marchas a desfilar. Era isso que eu lhe ia perguntar, era das freguesias, 5 freguesias diferentes? Como é que isso funciona? Na verdade, aqui acaba por haver uma mistura de todos. Nós temos de várias freguesias as marchas, mas temos pessoas a participar. Numa marcha, por exemplo, de Canelas, pessoas a participarem da freguesia da Vanca. Olha, assim é que eu gosto, portanto, tudo misturado, olha, isso é que eu gosto. É isso mesmo. E há aqui uma rivalidade e uma competição saudável, porque há efetivamente uma competição nas marchas e que essa competição também eleva a qualidade. E é nisso que nós temos apostado. Nós apostamos nos últimos anos também nas melhores condições de desfile e efetivamente hoje o desfile na Avenida 25 de Abril, não é na Avenida da Liberdade, mas é na Avenida de 25 de Abril e na Alameda do Parque Municipal do Antoine, tem condições de excelência, não só para quem desfila, mas também para quem nos visita e assiste às marchas. Portanto, Isabel, é um orgulho e depois, para nós. meu Deus, o que é este investimento? Eu só vou dizer aqui 3 nomes para as pessoas perceberem. É que hoje, em Estarreja, vai estar o Pedro Abrunhosa, depois, dia 13 de junho, a Carolina Deslandes e no dia 14, os vizinhos. Isto aqui é uma aposta na música mesmo a sério. Foi buscar aqui só cabeças de cartaz. Claro, mas esse é o momento mesmo de nós podermos valorizar os nossos artistas nacionais, os grandes nomes da música nacional, e estes são 3 exemplos, de facto, de grande relevo e importância na música nacional, mas eu salientava aqui também uma outra dimensão do nosso programa, que é a presença de artistas locais emergentes. E, portanto, hoje a primeira parte do Pedro Brunhosa
vai ser feita pelo Joaquim Ferreira, um jovem de 22 anos que participou muito recentemente no The Voice. Muito bem. E que tem uma carreira a ser iniciada e muito promissora. E amanhã, na sexta, no sábado, dia 13, a primeira parte da Carolina Deslandes também será feita pela Laura Olim, que é uma estarregense, uma jovem estarregense com uma voz incrível e que também está a iniciar a sua carreira musical e, portanto, é a importância que nós damos aos nomes da música nacional e também aos nossos jovens que querem, de alguma maneira, se ingrar. E este é o palco para eles poderem mostrar-se e partilharem o palco com estes grandes nomes, como são o Pedro Brunhosa e a Carolina Deslandes. Isabel, isso é que faz sentido, não é? Quer dizer, porque claro. Tanto, eu acho que de certeza absoluta que o Pedro Brunhosa e que a Carolina ficaram super contentes de poder ter nas suas primeiras partes artistas locais, porque também eles já um dia começaram o seu caminho e sabem a importância de partilhar o palco, não é? E dar visibilidade àqueles que estão a começar. Mas pensou nisto muitíssimo bem. E a Presidente de Câmara ainda se consegue divertir no meio disto tudo, no meio da organização toda, consegue divertir-se? Ou é como as noivas dos casamentos que nunca se divertem? Ou, quer dizer, algumas divertem-se, mas que às vezes têm uma dificuldade assim em descontrair. Não, claro que sim, claro que a parte mais difícil em termos de organização acaba por ser antes. Mas quem tem uma boa equipa, uma vereadora que também acompanha todo este processo dos grandes eventos e uma equipa da divisão de cultura e eventos, consegue estar mais tranquila e ter o tempo para desfrutar efetivamente daquilo que são as nossas festas de Santo António e que são dias fantásticos para nós podermos encontrar as pessoas, conviver e partilhar, acima de tudo, laços de amizade, que é o que também promovemos nestes dias. E é uma altura muito boa também para os autarcas, quando fazem estas festas, porque há um contacto, do trabalho autárquico é sempre muito próximo com a população, talvez seja por isso que eu acho que é o trabalho político mais interessante, porque há uma grande proximidade. Mas nesses dias de festa, em que também já toda a gente está mais animada, também deve ser divertido, não é? Porque há outro ambiente para se falar com com as pessoas para as quais trabalha todos os dias, e também isso deve ser muito divertido. Vou só acabar esta entrevista perguntando-lhe, um bocadinho fora da festa, se pudesse resolver 3 problemas nesta reja, assim uma varinha mágica, quais seriam as suas primeiras escolhas, as suas prioridades? Ora bem, habitação é logo a primeira prioridade, porque nós temos de facto falta de habitação acessível para poder fixar ainda mais as pessoas cá no nosso território. Uma rede de transportes urbanos mais eficaz e mais regular. E o terceiro, deixa cá ver. Saúde? Não. Estamos bem? Saúde, muito bem. Podíamos estar muito melhores. E isso claramente é uma das nossas prioridades também. E temos estado apostados, aliás, essa é a nossa forma de estar, é estar próximos das pessoas, mas a defesa de serviços de proximidade e particularmente os cuidados de saúde primários têm que ser de qualidade e que nós já temos, mas mesmo assim estamos a trabalhar sempre para que sejam ainda melhores. Claro, Isabel. Sem dúvida. Olha, só uma pergunta relativa à festa. Tudo entradas gratuitas, não é? Sim, tudo entradas gratuitas, portanto deixo aqui o convite para todos aqueles que nos queiram visitar. A partir das 19 horas hoje já podem jantar no nosso recinto, no Parque Municipal do Antoine, e depois é mesmo para a diversão, um excelente concerto do Joaquim Ferreira e do Pedro Brunhosa, e depois os restantes dias, claramente, vale a pena visitar esta reja, portanto, venham ver. Festa, esta reja. E as marchas de Santo António são espetaculares. Vai chegar tudo a dia 15 com um bocadinho de dores de cabeça, Isabel, não sei se me faço entender, mas ainda bem, é dor de cabeça. Dor de cabeça de festa.
Faz parte e não pode ser só trabalhar e preocupações e angústias, também temos que aproveitar a vida e divertir-nos e é sempre bom quando o fazemos em comunidade. Obrigada, Isabel, um grande beijinho mesmo. para si e continuação de bom trabalho. Obrigada. Obrigada, Um Isabel. beijinho, Obrigada, tudo um bom. beijinho. Obrigada. Fazemos agora uma curta pausa e voltamos já a seguir para falarmos da origem e da história das sardinhas, essa iguaria que tantos de nós consomem nesta altura e eu particularmente adoro. Se eu vos disser quantas sardinhas sou capaz de comer numa refeição, vocês vão ficar surpreendidos e garanto-vos que não estou a mentir. Vamos também falar sobre a Estrada Nacional 2, uma emissão extraordinária aqui do nosso Conta Lá, que acabou há pouco tempo. Vamos fazer aqui um balanço com os protagonistas, com quem percebe da Nacional 2 e com quem fez esta cobertura por parte da informação. Já voltamos. Até já! E depois de uma curta pausa, estamos de regresso agora para falar com João Pedro Gomes sobre a história da sardinha, o peixe de eleição dos Santos Populares e que tem uma história em Portugal incrível. É já na próxima paragem. Doutor, professor, investigador, historiador. Como está, João Pedro? Olá Rita, boa tarde, tudo ótimo. Tão bom ouvi-lo outra tudo. vez. Gostei imenso da nossa primeira conversa. Foi como as Para mim cerejas. é um enorme gosto estar novamente aqui consigo. É verdade, foi como as cerejas e sobre as cerejas. É verdade. Vou recordar aos nossos espectadores que o João Pedro Gomes é investigador e é historiador da alimentação, portanto é alguém que sabe tudo, ou quase tudo, sobre a alimentação. E sobre... Tento saber. Vamos, tentamos, não é? Tentamos. E hoje vem aqui enquadrar-nos essa rainha dos Santos Populares que é a sardinha e que é, por alguma razão, um símbolo do nosso país. Olha, ainda hoje, vou contar aqui uma coisa que é uma história ao lado, mas que justifica. O meu filho mais novo vai de Erasmus com a escola e quis levar um presente para a família que o vai receber na Alemanha. E lá fomos nós e comprámos uma coisa muito gira, de uma marca portuguesa também já muito antiga, e que é precisamente o padrão, são as nossas sardinhas. Portanto, temos que perceber consigo de onde é que vem esta loucura dos portugueses com as sardinhas, porque já é uma loucura antiga, não é, João Pedro? Sim, e aliás a nossa loucura até é anual, mas de facto nesta época, assim que começam os Santos Populares, não é? O Santo António ia chegar, depois o São João e todas as outras as festas populares, a sardinha é rainha, não há arraial sem sardinha, não é? Tem várias explicações, ainda que este amor à sardinha nos festivais e nos arraiais seja ligeiramente mais recente. Pois, claro. Mas a sardinha anda cá há alguns milhares de anos, não é? E nos nossos hábitos alimentares anda cá há pelo menos há uns bons 2000 anos. Essa Quer começar pela história dela? Vamos começar pela sardinha onde? Então No Império Romano? Vamos começar pela sardinha. No Império Romano, nós por norma começamos sempre as nossas histórias e começamos a olhar para a história dos produtos e dos alimentos em Portugal, principalmente a partir do período clássico, não é? Da cultura greco-romana. Exato. Porque primeiro é que nós temos mais próxima de nós a nível cultural e também porque foram culturas que nos deixaram grandes momentos e que nos deixaram grandes práticas e também é daquelas que nós conhecemos mais e há mais dados históricos. E de facto o que nós sabemos é que a sardinha, ou o peixe até na generalidade dos casos, durante o Império Romano, na cultura clássica, na Grécia clássica, o peixe era muito apreciado já. Há um fantástico roteiro gastronómico da Grécia clássica que já fala onde é que devemos comer os melhores peixes e apresenta as formas com que eles devem ser comidos. Já se fala também barriga de atum, em dourada. Sim, muito giro, peixes que devem ser grelhados só com uma areia de sal e um fio de azeite, alguns com queijo. Portanto, já há o apreciar do peixe durante o período clássico na Grécia. Em Roma eles eram um bocadinho mais rebuscados e requintados na culinária. Eles gostavam dos produtos mais processados. O peixe não era o favorito deles e mesmo o peixe, quando o consumiam, gostavam de consumir todo muito partidinho ou todo muito processado, até como almôndegas de camarão, por exemplo, lulas, onde vamos tendo aqui alguns até molluscos e mariscos.
na sardinha e outros peixes frescos, vamos vê-los, na maior parte das vezes, processados numa coisa muito interessante que desapareceu. Hoje estamos a tentar recuperar outra vez como experiências gastronómicas arqueológicas, que é algo chamado de garum. E Portugal aqui é rei e senhor nisto. G-A-R-U-M. Isso mesmo, garum. O que é o garum? É o resultado do processamento de vários tipos de peixes, nomeadamente peixes mais gordos como a sardinha, a cavala, temos notícias também do atum, que era processado através da salmoura, portanto acrescentado com sal, e através da fermentação. Então o que é que acontecia? Por norma, as vísceras dos peixes, ou os peixes mais pequeninos, mais gordos, eram todos colocados em grandes tanques ao ar livre, cobertos, mas ao ar livre, misturados com uma grande quantidade de sal e deixados a fermentar com calor. Então, todo aquele processo do sal com aquele peixe e com a fermentação através do calor iria provocar uma desintegração total daqueles animais. Portanto, no final, um processo que demoraria uns 3 meses, hoje temos mais ou menos esta ideia de que demoraria 3 meses, vamos encontrar um molho, uma pasta. Não é? Uma pasta extremamente salgada, com sabor a peixe e que era o condimento mais pesado em todo o Império Romano. Que engraçado. E depois eles usavam essa pasta para quê? Era para tempero? Sim, era um tempero que se colocava, nós temos um receituário imperial romano chamado Livro de Receitas de Apício, onde o garum entra como um tempero na maior parte dos pratos. Vamos tentar aqui explicar um bocadinho o que é que seria este tempero. Esta pasta dava vários resultados. A gordura do peixe, que era a parte de cima, dava uma gordurinha que era a fina flor que se queria, portanto um óleo de peixe com muito sabor e muito requintado. Depois havia vários nomes para estas pastas e conforme se descia, não é, nesta pasta, a densidade ia ficando maior, os detritos dos peixes iam sendo maiores e portanto descia-se na qualidade. Temos o liquamen, o garum, o murum, portanto temos várias denominações para estas qualidades. O garum era um dos mais valorizados. Sabemos que era portanto usado como um tempero. O mais próximo que nós hoje conseguimos para explicar o que seria é o uso dos molhos de soja ou dos molhos de peixe fermentado do Sudeste Asiático, e hoje essas cozinhas ainda usam muito. Portanto, é um tempero salgado com um sabor muito particular. Mas que giro. E era uma forma de aproveitar o peixe... Nem era de aproveitar, Rita. Eles pescavam o peixe propositadamente para aquilo. Transformar, exatamente. Nós estamos a falar de uma indústria gigantesca e Portugal, por isso é que diz que é um dos reis nesta história, porque Portugal tem hoje o vestígio do maior complexo de preparação disto em Troia. Portanto, todas aquelas escavações de Troia é um dos complexos maiores que se conhece no mundo romano. Portanto, Portugal era um grande produtor de garum e dos seus derivados. Tão importante que era, não é? A verdade é essa. Muito bem. E há, obviamente, nas zonas do Mediterrâneo também há outros sítios de produção de garum, mas Portugal, de facto, sempre se destacou e arqueologicamente, até ao momento, é um dos complexos mais interessantes de conhecer. E no período medieval? Temos que passar ao período medieval. Sim, este preparado perde-se. Sabemos que os muçulmanos, também durante o período medieval, ainda usavam um tipo de preparado destes, mas perde-se. Portanto, aqui o peixe, no período medieval, ganha outra dimensão. Porquê? O que é que acontece no Mediterrâneo, no Império Romano? Surge o cristianismo, que associa um simbolismo muito grande ao peixe, principalmente para os dias de jejum. O cristianismo que impõe aos seus crentes determinados dias de jejum e de abstinência, portanto, em que se come menos e não se devem comer carne nem derivados de carne, portanto, o que compensa é o peixe. O peixe aparece sempre como este prato de compensação destes dias em que a carne está proibida. É por isso que ainda hoje, na consoada de Natal, a maior parte de nós come bacalhau. E muita gente na Páscoa não come, não é? Não se come supostamente. Na Páscoa, aí está a Quaresma, já para não falar da Quaresma, Claro. Todo o período da Quaresma, as sextas-feiras santas, as quintas-feiras, as quartas, está variadíssimos dias ainda hoje, que muita gente, crente ou não, preserva esta prática de não consumir carne e está ligada ao cristianismo. E há O outras peixe pessoas vive, que é só mesmo porque gostam do bacalhau, mas a verdade é que a origem da história está lá. Mas da tradição. se falar com uma parte das pessoas,
uma mesa sem bacalhau no Natal já não é assim tão esquisita. A pessoa diz, não há Eu problema, também mas acho. eu gostava. Aliás, eu acho que o bacalhau no Natal é o bacalhau que sabe melhor e tem que ser É o para que mim o sabe melhor, tradicional, ali com claramente, todos. Mas vamos à claramente. sardinha ainda. No Então, século. a sardinha anda por aqui, não é? A sardinha Certo. é um peixe que é consumido. É consumido por toda a gente. Ele é pescado na costa portuguesa, sabemos disso. É consumido por toda a gente. É um peixe extremamente popular, mas também é um peixe que vai à mesa de reis. Ok, Dom não é só o Afonso povo V, que por gosta da exemplo. sardinha. Não. Dom Afonso V, provavelmente em dias de junho, temos hoje essas contas do final do século XV. Dom Afonso V faz uma grande compra, não é? Para a sua corte, que estava num dia de jejum, faz grandes compras de vários tipos de peixes, onde se inclui a sardinha, e sabemos que esses peixes eram fritos, eram empanados em farinha do Alentejo, até diz esta particularidade, fritos em azeite e depois servidos com o que nós chamaríamos de um escabeche. Já estou cheio de fome, João Pedro. E este é um escabeche diferente, porquê? Porque era um escabeche feito com laranja azeda. Ai, que giro. Não era a nossa laranja doce, que ainda não existia, era uma laranja exatamente como a conhecemos, mas que não tinha doce, era azeda, e era feito um molho para o peixe. Ó João Portanto, já sabemos Pedro, que no o rei- século XVI já se começa a falar, pelo que eu estive aqui a investigar, mas ajude-me, da sardinha assada nas tabernas e ruas de Lisboa. Sim. Sendo um peixe tão popular e de facto era barato, temos hoje preços e era extremamente comum, vamos encontrar em Lisboa, uma cidade já muito desenvolvida e cosmopolita no século XVI, a ter uma grande circulação de pessoas. E temos relatos dos italianos, curiosamente, na segunda metade do século XVI, que falam do cheiro nauseabundo das ruas. Não percebiam Toda a nada, gente- não percebiam nada do que é o cheiro bom da sardinha. Eles diziam que toda a gente tinha, e todos os taberneiros e todas as pessoas tinham pequenos fogareiros na rua e assavam sardinha ad nauseam. Até dizem à náusea, que era um cheiro insuportável. Portanto, E ainda a sardinha hoje estava assim é, cá, nos Santos e Populares. ainda hoje assim é. Ora, aí está. Portanto, agora temos que imaginar isso em Lisboa durante semanas a fio, durante alguns meses do ano, enquanto havia sardinha. No Portanto, século temos que imaginar- XVIII, pelo que sei, é quando começa a surgir alguma investigação científica sobre a sardinha, porque é quando se começa a dizer que ela não é boa em maio, que só é boa em agosto. Afinal, é só em sim. agosto. Eu pensava que era em junho. Pois, nós aqui, é muito curioso, vemos que até os autores dizem coisas diferentes. Nós temos no primeiro livro de cozinha impresso em Portugal, chamado Arte de Cozinha, Domingos Rodrigues, de 1680, ele já diz que a sardinha e outros peixes são bons em novembro. Já Ai, em arrasta ali novembro, para novembro. imagina. Mas depois, no século XVIII, um dicionarista, uma pessoa que fez o primeiro dicionário que nós conhecemos em Portugal, de palavras e seus significados, chamado Rafael Blutot, nos primeiros anos, década 10, 20 do século XVIII, já fala sobre a sardinha e coloca alguns adágios. Como sabemos, os adágios trazem sempre muito destas nossas práticas. É um adágio particular que dizem que quem em maio come sardinha, em agosto lhe dói a espinha, ou lhe pica a espinha. Portanto, há ali qualquer coisa com as sardinhas de maio que a pessoa não devia comer as sardinhas em maio, porque depois em agosto é que a coisa complicada. Portanto, é em agosto, e ainda hoje já se sabe que agosto, setembro é quando a sardinha está no ponto mais gordo, e hoje até se aconselha a comer, principalmente nós falamos no fim da temporada, não é? Pois é. Mas, apesar de tudo, já há auditado também neste dicionário sobre que da mulher e da sardinha se quer a mais pequenina. Já Portanto, viu? esta ideia, que é um ditado que ainda hoje circula aí na Sempre boca do ouvi povo. dizer isso, porque eu não sou propriamente muito alta, e então sempre ouvi dizer a mulher quer-se pequenina como a sardinha. Então, desde o século XVIII que o português acha isso. Desde o século XVIII. Portanto, e no século XVIII temos também uma invenção muito estranha. Há um livro de receitas do século XVIII, da segunda metade do século XVIII, que tem receitas de sardinhas recheadas, com ovo picado, até receitas muito interessantes. Nós, em Coimbra, na Escola de Hotelaria, temos um projeto que até já replicámos algumas. As oficinas de gastronomia histórica fazemos estas receitas. Uma destas receitas não experimentámos, até sugere que se fritem sardinhas e se cobram com chocolate ralado. Isso já não me convence, ó João Pedro. Também não. E dizem que é em substituição do queijo. Podem pôr queijo, mas também podem pôr chocolate, que fica bom. Portanto, a mim não me Olha, e o convence queijo muito, também não me mas- convence. Eu a sardinhazinha, vou-lhe dizer, é ali a pingar no pão. E adorava perceber Ora, de nem onde é mais. que vem esta tradição. Olha, até fiz aqui uma quadra. A tradição dos arraiais, nós só vamos vê-la bem documentada a partir do início do século XX. Já há muitas descrições do que são as feiras populares na altura. No caso de Lisboa era chamada a Feira de Agosto, no Parque Eduardo VII, e a Feira dos Santos.
na zona de Santos, e em que já se fala muito que era muito giro ir à feira, normalmente em agosto, para comer as sardinhas assadas na grelha, beber uns copos de vinho, comer umas farturas. Portanto, já temos esta prática do vinho, da fartura e da sardinha nas festas populares. E depois, pronto, ele pega ao longo do século XX, não é? Este gosto pela sardinha pega, e hoje João Pedro, mas eu tenho para mim que o festa. pão é porque com certeza não havia pratos e era a forma mais fácil de servir as sardinhas. Claro. Alguém descobriu, pão... olha, põe aí no pão, e depois aquilo é delicioso. Mas é que deve ter sido assim. O pão é o acompanhante, o acompanhante de pratos culinários em Portugal até o século XIX. Tudo era comido com pão. A batata, a massa, mesmo o arroz, é algo que só aparece mesmo no século XIX. O pão é sempre o acompanhamento preferencial de tudo. Muito mais destas comidas de mão, não é? Que o que interessa é estar ali a comer num pão. Já no século XIX, chegam as sardinhas à mesa real. Do Dom Luís, Dona Maria Pia. Não sabemos se no pão, mas chegaram. Talvez não fosse no pão, que eram um bocadinho mais requintados, mas são notas muito interessantes que nós vamos tendo de quem estuda os menus reais, é que Dom Luís e Dona Maria Pia começam a ter sardinha nos seus almoços. O almoço era uma refeição ligeiramente menos formal do que o jantar. E, portanto, há pratos um bocadinho mais comuns, como a canja, como o arroz doce, que nós vamos vê-los ao almoço. E, curiosamente, em alguns menus sabemos, diários, não é? De consumo diário, eles comiam sardinhas assadas. É muito giro ver este prato tão simples aí a caminhar para uma mesa de reis, cujo protocolo e a cozinha francesa eram o apanágio de uma casa real, não é, do século XIX. Tudo o que era burguês, tudo o que era rei ou aristocrata, tinha que ter e gostava de ter a comida francesa na sua mesa. Mas aqui aos almoços, eles relaxavam um bocadinho e comiam coisas que gostavam. E será que é daí que vem a expressão que a sardinha é rainha, João Pedro? A sardinha, eu acho que ela sempre foi rainha. Aliás, mesmo em ambientes de muita pobreza, não é? Durante o Estado Novo, temos aquela história da sardinha que dava para 3. Pois, aí é a parte mais triste da história da sardinha, não é? Mas é triste, mas mostra a importância da sardinha, que estava sempre presente. Quando tudo faltava, quem é que lá estava? Era a sardinha. Era 1 para 3, como muita gente ainda hoje diz. Mas, de facto, é ela que lá está. Portanto, é um alimento que está muito enraizado nas nossas práticas alimentares. Nós acho que já não passamos sem sardinha. E a Rita, veja, qualquer notícia que venha da União Europeia de que vai baixar a cota de pesca de sardinha em Portugal, cai o Carme e a Trindade. É verdade. Porque a sardinha aumenta o preço, e depois como é que nós vamos ter os nossos santos populares, e vamos ao Santo António pagar 3 ou 4 euros por uma sardinha num pedacinho de pão. Portanto, ainda hoje estamos muito ligados à sardinha, apesar de já não consumir, se calhar, por acaso vou-lhe dizer que este ano ainda não sei a quanto é que está a sardinha, mas é coisa Também não. Também não. Mas é coisa que todos os anos me deixa um bocadinho... Não deixo de as comer, mas fico Mas sempre... há uma boa notícia. Dizem que os ativos da sardinha nos últimos 10 anos quase quadruplicaram. Portanto, estas medidas de proteção estão a surtir efeito, e muito bem, não é? Estão a surtir efeito e, de facto, andamos com mais sardinha disponível. Temos é que ir sempre controlando estes consumos e temos que perceber que o peixe é finito, não é? Também não podemos andar sempre a comer sardinha a 50 cêntimos. Não. Portanto, o peixe é caro e tem que ser valorizado por isso. João Pedro, e agora só para ficarmos mais esclarecidos, quem é que ganha então? Qual é a melhor... qual é a zona da melhor sardinha? Porque a pessoa vai a Sesimbra, é Sesimbra, vai a... ou seja, há uma série de sítios e depois ela quer realmente, para ficar boa, água mais fresca ou água mais quente? Conte-me lá. É assim... água mais batida, costuma-se dizer. Praia, olharmos, aquela água é muito batida, é muito boa a sardinha ali. Batida. É assim, a questão dos movimentos das águas e da água batida é da sardinha. Quanto mais tem que nadar, mais firme fica a carne, não é? Como nós? Com mais esforço se faz. Aí está, com mais esforço se faz. Mas, por exemplo, no século XVIII, quando é construída a vila de Vila Real de Santo António, Adoro. No Algarve, a vila é construída por causa da grande pesca de sardinha do Algarve. Aliás, o Marquês de Pombal instala aquela cidade para começar a canalizar toda aquela produção de sardinha de Monte Gordo e toda aquela região para que fosse canalizada para ali, para ser melhor processada, porque era um grande negócio. Era. A verdade é que ela é pescada em todo o sítio. O Matosinhos hoje é uma capital da Unesco da gastronomia, também faz da sardinha e do bacalhau.
uma grande bandeira, não é? Eu sou um bocadinho suspeito que estou aqui ao lado da figueira. A da figueira é uma sardinha muito interessante. É uma sardinha muito boa. Mas basta ver até os festivais de sardinha que há, Rita. Há em todo o sítio da costa de Portugal festivais e arraiais de sardinha e sardinhadas. Portanto, eu acho que até é muito difícil perceber hoje qual é que será a melhor sardinha. Mas sabe que é uma coisa curiosa, há muitos portugueses, com muita tristeza minha, vou dizer, que não gostam de sardinha. Eu tenho feito estatísticas, eu ontem estava num carro, eu não vou dizer nomes porque eu não sou a pessoa para estar aqui a difamar os meus colegas, em que éramos 4 ou 5 e eu era a única que gostava de sardinhas. Fiquei indignada, João Pedro. Também sentiste, ou seja, é um peixe que nem toda a gente adere imediatamente. Sim, eu acho que o cheiro da sardinha tem a ver com esta não digo repulsa, mas as pessoas não gostarem. Eu também tenho pessoas na minha família que não suportam sequer o cheiro à sardinha. E portanto, isso também tem a ver com a questão de terem comido muita sardinha em crianças, essas questões estão... Certo. Nós temos uma ligação emocional muito grande à comida. Portanto, se uma pessoa come algo muito durante a infância... Eu acho que há pessoas também é pela preguiça de ter espinha. Também é um peixe que uma pessoa pode ter garfo e faca, mas as mãos são o melhor. É o melhor. E depois é um peixe que não é estripado, portanto é um peixe que tem sempre ali a tripazinha, que temos que geri-la de alguma forma. Eu acho que sim, tem um pouco de preguiça. Sim. Talvez tenha um pouco de preguiça. Mas para isso também compensam-se hoje o que chamam as costelas ou as costeletas de sardinha, não é? Que são as sardinhas escaladas, muitas delas até panadas, que já servem em variadíssimos sítios. Olha, por acaso em panadas nunca comi, mas gosto muito delas em conserva, que também é uma bela indústria. Ah, sim. Aí está, uma indústria também que nasce... particularmente durante o final do período republicano e início do Estado Novo, é uma indústria que é muito incentivada e de facto põe o nosso peixe reconhecido em grande parte da Europa e em outras partes do mundo, esta grande indústria que é desenvolvida dos enlatados. Obviamente era uma forma de nós em Portugal também compensarmos a pobreza que se vivia, porque o enlatado era algo mais barato, mas levou o nosso nome muito longe e aliás nos anos 60, 50, 60 do século XX, as próprias indústrias de conserva publicavam pequeninos livros de receitas para as pessoas usarem as suas sardinhas. É engraçado. É uma publicidade para o seu próprio consumo. Olha, João Pedro, não sei o que lhe dizer. Eu adoro conversar consigo sobre comida, basicamente é isto. Igualmente, Rita. Gosto imenso, depois fico sempre cheio de fome, também é um facto. Sim, também, pela hora que é, estamos quase numa hora de uma sardinhada. Diga-me lá qual é o seu recorde. Gosta de sardinhas, não gosta? Gosto bastante. Qual é o recorde? Quantas já comeu assim, a refeição? Isto é uma conversa nada elegante, mas eu adoro. Assim com muita vontade. Se forem pequeninas, bem assadas, assim, com o almoço daqueles longos que a pessoa vai comendo, uma dúzia comem-se bem. É o meu recorde, mas é assim uma coisa tranquila. 12 assim, tranquila. Sim. É isso mesmo. Está tudo a conversar e ninguém repara e eu já foram 12 sardinhas. Ai, gosto tanto. Um beijinho grande, João Pedro. Um beijinho, Rita. Obrigado. Até à próxima. Obrigada por esta conversa tão boa. Obrigada. Obrigado, boa tarde. E foi ao longo de 7 semanas que o Conta Lá percorreu a Estrada Nacional 2 de Chaves a Faro para lhe dar a conhecer o que tem de melhor tantos os concelhos que por ela são atravessados, tão diversos. E para nos fazer o balanço deste trabalho de reconhecimento pelo que de melhor se faz no país, tenho comigo, está ali sentado, está ali sentadinho, e estava muito atento à conversa das sardinhas, que ele também gosta muito de tudo o que tem a ver com gastronomia. O jornalista Luís Varela Almeida, do Conta Lá, e a Silvia Silva, Presidente da Câmara de Santa Marta de Penaguião e também Presidente da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2. E vamos, portanto, com eles fazer aqui um balanço destes dias, até porque a Silvia quer consolidar a mística destes 739 km de estrada. Mas antes da conversa, vamos espreitar um bocadinho do que é que foi esta nossa operação. Aqui no Marco Zero, que marca o início da nossa aventura. A Estrada Nacional 2 é icónica e mostrou-nos um enorme país, tão diverso por descobrir. Foram 739 km de Chaves a Faro, 35 dias em direto aqui no Conta Lá. Quase 150 horas de televisão a contar este Portugal que se ergue e constrói longe das autoestradas. Temos voz e ouvimos mais de 700 protagonistas. Olhamos as tradições, os desafios e a inovação. É um Portugal que vale a pena descobrir na diversidade, lugares, gentes, vozes e pronúncia. E como vocês estão no primeiro ano... É a vossa loja, Portugal ainda faz. Vamos pelo menos até aí ter convosco
Fomos longe, estivemos perto, fizemos amigos imensos. Muito obrigada. Obrigado, Nacional 2. Olá Sílvia, olá Luís, Olá, obrigada por estarem aqui os dois para fazermos aqui este balanço desta aventura. Vou começar naturalmente pela Sílvia. Quando nós chegámos com esta ideia de fazer, queremos fazer a Nacional 2, achou que era uma loucura, achou que era uma boa ideia, o que é que achou? Achei que era uma ideia excelente. Aliás, não são os primeiros. A Nacional 2 tem sido feita de variadas formas. É verdade. Mas ser uma televisão, ser um meio de comunicação a fazê-lo, é sem dúvida uma mais-valia para a Nacional 2, porque precisa de toda a promoção possível. E o que é que acha que correu bem? Portaram-se bem os nossos... Acho que correu muito bem. Eu acho que sim, mas eu sou suspeito. Exato. Eu peço imensa desculpa porque neste tempo estou com assim com umas alergias terríveis. Estive até agora sossegada a ouvir tudo e agora vou ter um ataque de tosse. Já viu? Agora está com ataque de tosse. Mas aqui tudo é pessoal. Olha, não se preocupe, pode beber água cortada. Qual é a sua água? É esta, exatamente. É esta. Esteja tranquila, não há problema nenhum, não temos pressa. Luís, desculpa, não posso deixar de reparar, tens umas meias da Nacional 2. Estou a adorar isso. Consegue mostrar as meias do Varela da Almeida? São espetaculares. Eu comprei no quilómetro zero em Chaves, portanto, de um lado tem 738 de Faro e do outro, que é mais fácil mostrar deste lado, tem a dizer Chaves quilómetro zero. Muito giro. Sim, usei-as no último dia, em Faro, precisamente. Isso, cruza que assim conseguimos ver melhor. Diz-me lá uma coisa, Luís, tu já percorreste muitas vezes, já conheces bem o país como jornalista que és, já há muitos anos. Apesar de tudo, tinhas este conhecimento desta profundidade que esta aventura de 7 semanas na estrada, neste roteiro, te deu? Não, até porque há o país que nós todos os dias vemos na televisão, nos jornais, e depois há o país que eu costumo dizer, um bocado na brincadeira, mas a sério, há o país verdadeiro. E esse país verdadeiro está muito no interior do país, sendo que me custa às vezes também dizer que alguns dos concelhos onde estivemos é o interior, porque estão a 1 hora de... Tu à vontade, à vontade. Não há problema nenhum, diz Luís, diz. Sim, nós temos, eu acho que essa conversa do interior tem que acabar, não é? É um bocado isso, Rita, porque, sei lá, às vezes estamos ali em concelhos que estão a 1 hora de Espanha, Sim. a 1h30 de Lisboa, 1h30 é interior? Isso é um olhar condescendente de Lisboa então e do podemos Porto. mudar. E se falássemos Exato. do interior no sentido positivo? Sim. Exatamente. Tudo aquilo que vem de dentro, tudo aquilo que está no mais interno de nós, normalmente é o mais genuíno. Certo. E acho que a Nacional 2 prima por esse interior. Certo, eu acho é que nós, meios de comunicação social em geral, por isso é que eu concordei com o que o Luís estava a dizer, temos mesmo que deixar desta coisa do interior. Eu estou a tentar desconstruir isto todos os dias aqui no Intercidades, porque é um olhar condescendente de quem acha que está no centro da ação. E eu aqui todos os dias percebo que a ação, atenção, está muito bem distribuída pelo país. Ok, há dificuldades, como é óbvio, mas há pessoas a fazer coisas extraordinárias. Nós não estamos lá. E vocês estiveram lá, nós estivemos lá com a Conta Lá estas 7 semanas. Mas, Luís, cansativo, claro, não é? Para os jornalistas, para a equipa, podemos falar um bocadinho sobre isso também, para as pessoas perceberem que é uma operação que é muito dura de se montar e de se fazer. Começou no dia 20 de Abril, acabámos no dia 5 de Junho, foi 5 exatamente em Faro, portanto já vimos ali naquela promo, foram 700 convidados, portanto eu enquanto jornalista tinha que preparar 12 entrevistas por dia, 60 por semana, mas depois a equipa técnica tinha que chegar a um local todos os dias, de manhã às 8 da manhã montar aquele set, ao final do dia desmontar, arrumar tudo para no dia seguinte estarmos no conselho seguinte. E isso era uma trabalheira desgraçada, mas ninguém chegou ao final a dizer isto foi uma estafa, estamos cansados. Queríamos fazer tudo outra vez. Não, porque é muito giro quando se está na estrada com equipas motivadas, é das melhores memórias que eu tenho de tempos desses, é precisamente isso. É muito cansativo, chegas à cama e aquela sensação de que a pessoa apaga completamente. Mas eu era antes da cama, eu às 5h30, assim que desligava a câmara, eu ficava arrumado, já não dava. Tu fizeste que zonas em particular, Luís? Eu fiz todas, quer dizer, eu das 7 fiz 4 semanas, mas comecei, lá está, fiz a primeira. Portanto, eu fiz semana sim, semana não. Portanto, acabei por passar pelo país todo, na verdade. E tu que és um ótimo garfo, toda a gente sabe. Eu estou no estado em que estou por causa da Nacional 2, vou dizer isso. Foi muito complicado. Eu lembro, não queria estar a dar exemplos concretos, mas posso dar, porque não quero que ferir suscetibilidades, mas lembro, por exemplo, em Abrantes, e depois é isto, foi tanta gente, foi tanta pessoa, que há sítios que depois não me lembro dos nomes. É impossível, isso é normal, é como eu aqui, é impossível lembrar toda a gente. E o senhor, nós fizemos reportagem lá
lá no restaurante, no chefe, que por acaso está mencionado no Guia Michelin, uma recomendação, e não, vocês têm que ir lá e etc, e vão lá e vamos comer e tal, e pronto, está bem, nossa produtora a Mimi, sim senhor, grande Mimi Batista, já agora. Grande Mimi Batista. Foi a mãe dos filhos, ela chegava a algum sítio, estes são os meus filhos. É claro, Queremos nós. ela é extraordinária. E aquilo é um restaurante que tem muitos pratos à base do forno de lenha, nada leve. E então chegámos lá e ele pôs desde pernil, perdiz, arroz de fazão, cachaços, tudo e mais alguma coisa, em cima da mesa em doses, minha Nossa Senhora, e depois uma pessoa nem queria comer tanto, mas sentia-se mal se mas sentia-se mal se não comesse. Portanto, acabava a refeição e não houve ninguém que não tivesse engordado no final destas 7 semanas. Não fui só eu. Houve, todos nós engordados. É bom sinal. E sentias também, Luís, que o acolhimento, porque a Sílvia estava a dizer, já muita gente fez esta rota, que é uma rota que devia, eu sei que já lá vamos, que é isso que se prepara para o futuro e que já muita gente fez esta rota, motares fizeram esta rota, pessoas de autocaravana, é uma rota que já é muito apreciada, mas uma equipa tão grande de jornalistas fazer esta rota é de facto uma coisa única. Sentiste essa importância do nosso trabalho neste momento, ou seja, das pessoas a dizerem, nós não queremos esse agradecimento, mas da importância de dar visibilidade a estes lugares e a estas pessoas e a estes projetos? Sim, até porque as pessoas sentiram-se ouvidas. Nós quando vamos... Há aqui, e há pouco falavas nessa condescendência, eu vou mais longe até, às vezes, algum preconceito. Então não há? Sim, e às vezes, e isso vê-se muitas vezes, por exemplo, nos incêndios, que mandam um determinado jornalista da capital para um determinado território, vamos dizer agora o norte do país, por exemplo, e esse jornalista chega lá e acha que já conhece aquilo tudo e conhece aquela realidade. Pois, claro. E não conhece. E é preciso saber ouvir as pessoas. Eu acho que a mais-valia desta Nacional 2 foi também olhar, sim senhor, para os problemas, que olhámos e abordámos, mas mais do que isso foi mostrar de facto o melhor que existe em Portugal. E a questão de falarmos com as pessoas, delas se sentirem ouvidas, nós fizemos amigos. Nós trouxemos amigos. É isso, da Nacional 2. é isso que é dito na promo e é isso que tu disseste que é muito importante, que é o lugar da fala, é ouvir, porque a televisão está cheia de pessoas que falam, não é? E muito poucas pessoas com capacidade de ouvir, que sempre foi essa a nossa proposta desde o início do Conta Lá. E então em territórios que tu até podes achar que dominas, tu até podes achar, mas não, quem sabe é quem lá está, não é? Sim. Quem sabe, e temos que os ouvir. Nós tivemos, por exemplo, com um apicultor em Pedras Salgadas, no concelho de Vila Pouca da Guiar. Um apicultor, ok, faz mel, tudo bem, então e quantas colmeias é que tem? Eu tenho 150 colmeias. Então e cada colmeia tem quantas abelhas? E umas 50 mil, ou, já não sei qual foi o número deles. Só sei que no total o homem trabalhava com 7 milhões de abelhas. E uma pessoa fica, de repente, como assim? 7 milhões de abelhas? 7 milhões! E a importância que isso tem, repara, para nós todos. Sim, para o ecossistema. E depois nós vamos aprendendo estas coisas. E o artesanato, e as artes, e as próprias vicissitudes da gastronomia. Ainda há pouco estavas a falar agora sobre aqui as sardinhas. E é uma riqueza... Ou mesmo, por exemplo, em Santa Marta de Naguião, no museu onde fizemos, que é o Frei João, Sílvia, recordo-me, Mancilha, que foi o homem que instituiu a região de Marcada do Douro. Fartaste de aprender, confessa. Completamente, completamente. É tão bom. Sim. É uma maravilha. Foi uma grande aprendizagem, acho que para todos. E houve pessoas que acompanharam do feedback que íamos tendo do início ao fim. Do início ao fim, sim. E os 10 Pereiras, em Santa Marta de Naguião, É verdade. dos bombos. É verdade. Um grande Lá grupo. um bocadinho mais ensurecido, não foi? Não, foi porque eles começaram a entrar pelo set dentro, mas foi maravilhoso. Também foi teve, maravilhoso. claro, com certeza, alguns momentos muito divertidos e imprevistos, certo, Luís Varela Almeida? As nossas emissões têm sempre isto. Momentos muito divertidos, sim. Podes partilhar assim alguns, assim alguma coisa que tenha acontecido mais inusitada, assim mais estranha? Ui, Jesus, eu agora lembrar-me assim, de repente. Eu lembro, por exemplo, no último dia em Faro, tínhamos lá um artesão, mas que afinal também era motar e também ia à concentração de Faro, e nós tínhamos lá um representante do Motoclube de Faro, que organiza a concentração de Faro. Sei bem. E eu perguntei-lhe, então, mas e o que é que faz da vida? Faço cenas. Vou fazendo umas coisas. Eu acho essa resposta perfeita. Eu também. E tivemos isto foi num direto, numa taberna muito conhecida lá em Faro, um senhor que esteve nos Estados Unidos imigrado, voltou, canta uns fados, ele acha que canta uns fados, e fez lá uma quadra que era, havia lá na América uma mulher estratosférica
levantei-lhe a saia e tinha uma perna de pau. Mas isto tudo assim. Mas isto tudo a cantar, isto tudo enfim, neste ambiente de brincadeira, sempre com respeito, como é lógico. Mas, Luís, nós sabemos que Portugal é isto, quer dizer, é das melhores coisas, é também esta malandrice, não é? Esta partilha. Sim. E é quando já estamos, como tu disseste, fizeram amigos, estamos tão à vontade que sabemos que há possibilidade e há um lugar também para estas brincadeiras Sem dúvida. para este E também houve lugar para a emoção. Sim. Em apoiares a Dona Leonilda, eu nunca tinha chorado em televisão, foi a primeira vez. Sim, isso é tão bonito, não é? Porque ela... Tu é que choraste? Eu chorei, sim. Eu pensava que ela nunca tinha ido à televisão e que chorou por causa disso. Não, espera. Eu é que chorei, porque a senhora, a certa altura, começa a falar da vida no geral, não tinha nada a ver com o que estávamos a falar ali. Ela é uma artesã e fazia coisas com arte de tiara e etc. E de repente, até o meu filho, quer que eu fale sobre o quê? Chama-me Dona Leonilda, falar sobre o seu trabalho, não é? Mas a vida é tão bonita. Depois começa-me a fazer uns poemas. Depois é uma mulher muito sofrida. Pois. E começa a falar sobre aquilo e de repente eu fui. Tão bom. Ainda bem, porque é sinal de que... Não, é que não faz sentido de outra maneira, as pessoas tocam-nos e às vezes é mesmo impossível controlar as emoções e isso é bom. Lá em casa não pensem que eu e o Luís Varela da Almeida estamos a ser altamente antipáticos com a Sílvia, não é isso? Não, estava a recuperar. Muito pelo contrário. Estava a tentar que a Sílvia recuperasse, porque ela está aqui com uma crise alérgica, coisa que eu percebo perfeitamente, e estava cheia de tosse. E por isso é que nós falámos para ajudar aqui a nossa convidada. E deixem-me dizer que realmente, e agora acho que assim um bocadinho mais recuperada, agradecer, Rita, realmente, olha, não engana nada, sempre achei simpática e não engana, é simpática, sim senhor. O Conta Lá, acho que, e agora mais do que nunca deixe-me dizer que é o exemplo perfeito da Nacional 2. A proximidade. Agradeço o repousado, realmente ajudou imenso. E a vossa preocupação neste cuidado demonstra realmente que vocês foram, se calhar, mesmo os parceiros perfeitos para a Nacional 2 e por isso é que temos que pensar em voltar a fazer, porque há quem diga que fazer de norte para sul e de sul para norte é totalmente diferente. Há quem diga, e eu subscrevo, que já fiz nos dois sentidos, e é totalmente diferente. E até de fazer as outras duas nacionais, a 125 e a 222. Sim, mas já estamos a congeminar. Exatamente. Vamos primeiro dar à rainha, digamos assim, sem tirar o título à sardinha, que eu também gosto muito. E acho que também consigo comer as 12. E não tínhamos percebido que a Rita gostava de sardinhas. Exatamente. Mas agradecer-vos a sensibilidade que tiveram para ir buscar um produto de 35 municípios, um produto que nós temos trabalhado tanto e lutado tanto para que singre em termos de turismo em Portugal, porque mostra realmente aquilo que cada um dos nossos pequenos municípios tem de mais único, de mais genuíno, de mais inato. E, portanto, a Nacional 2 é, sem dúvida, um dos maiores, porque não é o único, como é óbvio, Portugal é felizmente um país todo ele cheio de riquezas, mas é um dos grandes pontos turísticos de Portugal e ainda não estamos no patamar. Exatamente. Nós é que agradecemos, naturalmente, porque este é o nosso propósito, é para isso que nós estamos todos cá, desde as equipas da informação às equipas que fazem os conteúdos não informativos, como esta do Intercidades. Todos nós o que queremos é mostrar o que o país tem de melhor e ajudar o país também, dando visibilidade àquilo que tem de melhor. Portanto, nós é que agradecemos também este desafio que foi tão bom. Eu não estive lá, mas fui acompanhando diariamente. Mas vai na próxima, que é para provar as sardinhas do país. Na próxima até levamos o Intercidades também aí por aí fora. Eu acho que vamos lá ver se isto acontece. E ficaste à vontade depois de fazer a Nacional 2 sem ser em trabalho. Pois, isso acredito. Ficámos todos. Depois andávamos todos com os passaportes. Já estou com vontade de ir de mota. Exato. Só eu aos sítios para carimbar. Uma maravilha. Agora, Sílvia, para quem não percebe muito bem disto, porquê é que foi necessário criar uma associação de municípios da Rota de Estrada Nacional 2? Porquê é que isto foi necessário? Eu não sei se foi necessário, se foi uma vontade. Ok. Se calhar é uma característica nossa, portugueses. Eu não sei se, e acho que sim, porque eu tenho alguma noção da Rita e acho que vai perceber muito bem. Nós temos muita tendência para criar associações para tudo. Pois é. Em Portugal. É verdade. Algumas muito necessárias, outras... Algumas, exatamente. Talvez por aquela necessidade que a gente tenha de ficar efetivamente com algo marcado, vinculado, escrito. A verdade é que a Nacional 2, e eu já disse isto hoje, noutro contexto, está lá desde sempre.
foi a Estrada Real, foi a Rota de Contrabando, é uma estrada que entretanto foi tendo As ali... histórias também foram todas contadas, que eu fui ouvindo algumas e adorei. Interessantes, sim. E esteve sempre lá. E depois, e aqui é justo que eu diga, portanto, eu hoje aqui estou como Presidente da AMREN e represento os 35 municípios, mas também é justo que diga que estou na presidência desta associação porque o pai desta ideia, a pessoa que olhou para a Nacional 2 como um produto turístico, foi o meu anterior colega, Presidente da Câmara Municipal, Dr. Luís Machado. E cresceu à beira da estrada e a determinada altura disse... Que bonito isso. Sim. Ele costumava dizer que foi o campo de futebol, foi o recreio, o parque de brincadeiras dele e dos irmãos. E, portanto, um dia ele disse, aquela estrada que toda a gente, numa determinada altura da vida, fez, até porque quando estamos de férias, ou porque onde temos um bocadinho mais tempo, saímos pelas nacionais para ver algo de diferente, na realidade levava as pessoas de uma ponta à outra de Portugal, numa estrada, toda ela em linha reta, não, mas seguida, e pensou, por que não fazermos isto, à semelhança da Argentina, à semelhança dos Estados Unidos, fazer disto uma estrada, um percurso turístico. Claro. E lançou o convite a todos aqueles municípios que... Mas é aí que eu acho que reside a grande, para mim, aquilo que não é uma surpresa, mas que é uma coisa muito boa, que é... Eu acredito que nós só conseguimos trabalhar bem em grupo e em rede. Sim. E às vezes, sem dúvida. E também é saudável, quando existe, e existe muitas vezes, competição entre municípios, isso também é bom, como existe entre os clubes de futebol, desde que seja saudável, tudo bem. Saudável, exato. Mas eu acredito que nós, para andarmos para a frente, seja em que projeto for, seja aqui no Conta Lá, seja, nós trabalhamos tão melhor quando trabalhamos em rede. E acho que é muito engraçado, e não sei se não é... Não sei até que ponto, é porque são 35, não é? Quer dizer, é muito curioso terem percebido a importância desta estrada, que atravessa todos, e vamos aqui juntar-nos para conseguir fazer disto. E deve ser um trabalho também muito interessante, não é? 35, porque a determinada altura houve municípios que nos vieram informar que pertenciam à Nacional 2. Isso é porque tinham 1 quilómetro, porque tinham 800 metros. O orgulho! Eu também quero lá estar, porque eu também faço parte. E isso é que foi fantástico, porque no início, quando começamos a fazer o levantamento, andávamos à volta de 20 e qualquer coisa, e fomos tirando. E depois houve municípios, e eu lembro-me perfeitamente, de Cruz. Foi dos municípios que veio até nós e disse, nós também pertencemos. E depois deve ser muito giro, porque tu também deves ter visto isso, Luís, que é... Temos os municípios maiores, temos municípios muito mais pequenos, os problemas, as dimensões das coisas são diferentes, as populações reagem de uma maneira diferente, têm necessidades diferentes, há uma diversidade gigante de problemas e de riquezas, não é? Mas existe uma solidariedade entre as pessoas que estão... atravessadas. Exatamente. Olha, muito sinceramente, e desde os inícios, eu estou desde o início desta ideia, não se discutiam com as partidárias, muito tarde se perguntou, olha, mas afinal a tua Câmara é de que partido? Portanto, isso não esteve nunca em cima da mesa. Eu sou uma Câmara maior, portanto, eu tenho que ter a presidência? Não. Nada. Existe um Conselho Executivo com 5 municípios e a distribuição que se procura é a representatividade no país. Muito bem. Portanto, e de certa forma também manter alguém que estivesse no projeto desde o início para não se perder o berço, claro, de tudo. E quem é que teve a belíssima ideia do passaporte e o que é que explique lá às pessoas, quem não conhece o passaporte, o que é? Olha, todas as ideias que ainda estão a rolar foram desses elementos que se juntaram pela primeira vez. Okay. Nós tivemos fundadores. Exatamente. E deste Conselho Executivo, que era constituído por presidentes, 5 presidentes, que se juntaram e escreveram, inclusive, eles mesmos, escreveram o regulamento. E numa dessas reuniões a ideia até era criar o passaporte do presidente, porque toda a gente achou que era simpático, numa estrada tão íntima e tão próxima, que as pessoas pudessem estar próximos dos dirigentes. E era um passaporte para ser carimbado a ideia na altura, ser carimbado pelo presidente. Depois chegou-se à conclusão que seria difícil, até por uma questão de agendas ou de não estar, e depois poderia causar... Sim, claro. Então passou a ser um passaporte da passagem, do caminho. Mas surgiu daí, desde o início, para que as pessoas marcassem, para que tivessem uma lembrança, para que a viagem pudesse ser feita em várias etapas, se assim fosse. Porque vocês fizeram, e o Conta Lá fez, a Nacional 2 da maneira mais correta, que foi saboreando o caminho. E não se preocupe, porque isso volta tudo ao normal. Já estou a fazer por isso. Se bem que agora estive na Feira Nacional da Agricultura em Santarém, que foi difícil, mas estou a tentar. Não, sério, isto é muito difícil, eu percebo. Mas não há nada que lhe vá, mas nunca vai esquecer os momentos que passou à mesa
como bons portugueses À mesa e somos. fora da mesa. À mesa, acho À que mesa e fora da mesa. também, eu claro. em comparação, sabe, com a Rita e com tantas outras pessoas que estão a fazer a televisão há não sei quantos anos, eu faço 10 anos de carreira para o ano, e 10 anos em televisão é pouco. E foi das melhores coisas que eu fiz até hoje. Claro. Foi esta viagem pela Nacional 2. Até porque sair do estúdio é sempre fazer reportagem e com esta dinâmica do direto também. E com tempo. E com tempo, e não estando, exatamente isso, não estando um editor sempre a dizer-nos, olha, fecha, temos... Não, com tempo para conversas, para te emocionares, para experimentares os pratos, para te arrependeres mais tarde, porque já sabes que isso te vai estragar a dieta, mas não faz mal. Para conheceres as pessoas, eu acho que isso é o grande privilégio deste canal, é o tempo para fazermos as coisas. Então, como se costuma perguntar aos cantores, projetos para o futuro da Nacional. Ora bem, uma vez que a nossa criança já tem 10 anos, este ano para novembro, para o dia 5 de novembro, que é o dia em que se comemora essa efeméride, temos preparado um dia inteiro com ações que passarão por workshops, discussões, com as entidades que tratam melhor do que nós o turismo em Portugal. Okay. Tivemos, inclusive, esta semana até o gosto de ter uma reunião com o Presidente do Turismo de Portugal, que estará ao nosso lado nessa grande missão, e à noite brindar Portugal com uma gala que contará melhor a história da nossa Nacional 2 até agora, destes 10 anos. Uma gala que devia ser transmitida no Conta Lá, digo eu. Eu subscrevo inteiramente, portanto, aliás, tenho a certeza... Eu sou suspeito, mas também subscrevo. Teríamos todo o gosto, e fica já o convite, se a Rita quiser fazer a apresentação da gala, porque é uma pessoa fantástica para o fazer. Oh, tão querida. Olha, eu para mim estou pronta. Mas muito sinceramente, acho... Podemos falar, acho que faz todo o sentido. Não, eu agora disse isto na brincadeira, mas acho que faz todo o sentido. Mas eu não estou a brincar, estou a falar sério. Eu também. Eu quando disse isto, acho que faz todo o sentido, tendo em conta o trabalho que foi feito de único, não é? Sim, único mesmo. Haver aqui um seguimento deste trabalho, não é? Acho que faz todo sentido. Portanto, nem há como nós convidá-los para uma reunião com o nosso Conselho Executivo, até conhecerem a Assembleia Geral da Nacional 2 e planear isso tudo connosco, que estamos a fazê-lo com tempo. É isso, ainda temos tempo. Para fazer algo como a Nacional 2 merece. Sílvia e Luís, muito obrigada por este período de conversa. Já está melhor. Rita, obrigada à vossa produção. Já está pronta para a próxima alergia, Sílvia. Isto não tem sido fácil. Quando lhe apetecer comer sardinha, já sabe também quem é que pode ligar. Também Luís, já sabes. Muito obrigada aos dois. Obrigada, Rita. E se tivesse aqui um copinho de vinho do bom que vocês experimentaram com certeza nessa viagem... Fora os trouxemos nas malas. Brindaríamos a esse futuro do Conta Lá. É muito bem-vinda à Nacional 2 em qualquer altura. Nacional 2. Muito obrigada. Na próxima paragem está à minha espera ele que tem a música no sangue desde sempre e que está aqui hoje para nos falar do seu terceiro álbum, que tem este nome, Desgraça. Eu vou querer saber tudo, claro, não é? Porque é que um álbum se chama Desgraça. Mas antes da conversa, vamos vê-lo e ouvi-lo. Bora aí. Vou-me embora de madrugada. Não me prendo por nada de nada. Um pormenor na generalidade que me fará maior a verdade segredada. 5 passos para subir a mesma escada num rodopio. Quis chegar ao topo para me lançar ao vazio que o paraíso imaginado não bate certo com o preço dos cigarros e os outros vícios. Chegaram talvez para encher o precipício, santo modernismo. Mais uns remédios para calar o meu abismo. Ai, meus amigos, nunca teve tão na moda ser cantor. Eu canto tudo o que sinto, mas imaginar metade não faz de mim impostor. Ai, meus amigos, nunca teve tão na moda ser cantor. Eu canto tudo o que sinto, mas imaginar metade
não faz de mim impostor. E um dia morro mais pobre que toda a gente que era tão pior que eu, sem títulos em meu nome, mas com entrada garantida. E já estamos aqui com o Miguel Maroco. Miguel, olá, bem-vindo. Esta música chama-se Impostor, do álbum Desgraça, mas eu não sinto desgraça nenhuma nisto que tu estás a cantar. Sinto uma ótima onda e é muito gira a canção, parabéns. Muito obrigado. Este é o teu último disco, tu és, agora esta expressão que é cantautor, sempre existiu, mas agora está outra vez recuperada e bem. Pianista, compositor, multi-instrumentista e sobretudo alguém que não adora de rótulos na música, não é? Um bocadinho, sim. Gostas de poder expressar-te musicalmente de várias maneiras. Agora, um álbum que se chama Desgraça, explica-me lá porquê. Então, eu acho que a ideia era fazer assim uma coisa um bocado irónica. Não sei, normalmente as pessoas acham que escolher a carreira da música é sempre um bocado perigosa, meio incerta, pode dar certo ou pode dar errado. E pronto, então eu achei um bocado de graça essa ideia, que também é uma coisa bastante portuguesa, não é? Esta questão da graça e da desgraça e dessa muito palavra português. É bastante portuguesa. O destino, não é? Ou a desgraça. E eu acho que podia ter seguido um caminho um bocadinho mais standard, assim o status quo, e acabei por escolher desgraçar-me, entre aspas. Agora vamos ver se isso corre bem ou se corre mal. Mas é giro e é original, porque normalmente os álbuns não têm assim estes nomes consideradas palavras com algum, pronto, cuja carga é negativa, não é? Porque uma desgraça mas pode correr bem, é um risco, mas pode correr bem. Olha, isto foi concebido como uma narrativa que decorre num hotel imaginário, explica-me lá o conceito. Sim, ou seja, na verdade isso foi feito depois, mas o conceito do disco, ou seja, feito depois no sentido em que as canções já estavam escritas, quando tivemos essa ideia, em conjunto com a Madalena Taman, mas pronto, ou seja, as canções é como se fossem espaços. Em vez de serem só canções, as canções são espaços e histórias que acontecem... São lugares? Sim, que acontecem dentro desse hotel, que é uma espécie de hotel de desgraça. Pronto, ou seja, cada canção podia estar a passar-se ou no restaurante, ou num quarto, ou se calhar no spa, ou uma coisa assim do género. Portanto, tem esse espaço físico e cinemático. E aborda experiências pessoais, relações, perdas, contradições emocionais e a vida boémia. Eu quero saber isto tudo. O que é que tu escreveste para aí? Conta-me lá, na desgraça. Então, até onde é que vai a tua desgraça? Não vai muito longe, na verdade. Às vezes gostava que fosse bem mais, mas... mas pronto, olha, é o que é. Também depende muito do tipo de pessoas que nós somos. Eu acho que aquilo que me aconteceu ao longo dos últimos anos foi... Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, e acho que ainda sou um bocadinho, mas ao ver-me cada vez mais à frente das pessoas no palco e mesmo nas multidões e isso tudo, vi-me sempre um bocado forçado a sair desse casulo. Dessa concha, sim. E, portanto, a vida boémia também apareceu um bocado como, como consequência e meio como resposta a essa dificuldade, que é, ok, eu agora tenho de ser uma pessoa que comunica. Como é que eu faço isso? Cumprir isso. Exato. Portanto, é um bocadinho daí que vem essa ideia. E é uma ideia muito comum a muitas pessoas introvertidas, mais tímidas, que é que têm que cumprir essa cena de que é estarmos uns com os outros e conversarmos, e às vezes a vida boémia também ajuda, não é? Ajuda nessa... Sim, acho que é uma boa, de certa forma, sei lá, é quase uma maneira de aprender. Tem de haver um equilíbrio. Olha, sair da casca. Sim, exato, sair da casca. Ainda assim, és tu que escreves, claro. Tu consegues lembrar-te dos sítios onde escreveste estas canções ou em que estado, qual era o teu processo criativo e estado emocional, visto que são muito pessoais? Sim, ou seja, o sítio físico é sempre mais ou menos o mesmo, que é sempre à frente de um piano, neste caso atrás de um piano. Compões sempre com o piano? Sim, todas as músicas deste disco foram feitas dessa forma. O sítio emocional, é o espaço mais ou menos de 2 a 3 anos. E é interessante, depende muito de canção para canção. Há canções que são um bocadinho mais minhas e há canções que são mais dos outros, ou seja, também não escrevo só do ponto de vista das coisas que eu vivi. Há canções que, são sobre, amizades e coisas que se passam nas amizades que nós gostávamos que não acontecessem assim, mas que depois acabam por ter de ser dessa forma. Há canções que são escritas já depois de passar pelo desgosto
amoroso, ou seja... Sim, deve haver algumas mais antigas, não é? Que escreveste e depois deixaste ali a fermentar. A marinar. A marinar, eu gosto mais desta expressão. Exatamente. A marinar e que depois de repente fazem toda... Está coerente com o disco. O que é que surge primeiro, o ovo ou a galinha, a música ou a letra? É sempre a música. No teu caso é sempre a música? 100%. Normalmente o que pode surgir uma ideia, assim, muito vaga, de gostava de escrever uma canção sobre um assunto X, mas nunca surge propriamente tipo o poema. Como é que primeiro. surge a música? Como é que surge a música? Explica-me, que isto para mim Como é que é? Para ela surgir tens que estar à frente do piano ou ela pode surgir-te a tomar duche, sei lá? Pode surgir a tomar duche. Normalmente para mim não é muito comum. Normalmente tem sempre a ver com o piano e tem sempre a ver com experimentar, brincar com acordes. Estás a brincar e depois, está aqui alguma coisa. E depois, lá vai. E depois pode demorar quanto tempo até sair a canção? Pode ser uma coisa super... Nunca, diz-me assim, olha Rita, nunca demora menos do que... Não sei, que eu não tenho a mesma noção. 10 minutos, olha, 3 horas, 4 dias. Para mim nunca demora menos do que, sei lá, 2 horas, 3. Mas assim é rápido. Não, mas isso é o melhor dos casos. Ok. Às vezes é uma coisa de, sei lá, 6 meses. Uma canção? Sim. Ali Ou a seja, trabalhar... não é 6 meses todos os dias a ir partir pedra. Ela a atazanar-te, como ela ali a perseguir-te. Sim, ou seja, normalmente o que eu faço é, eu fico logo com a ideia da melodia e da harmonia, portanto já tenho a canção mais ou menos pensada, e depois as palavras é que demoram muito mais tempo a ser escritas. Porque depois é isso, também é uma questão de... Tens mais facilidade com a música do que com a letra? Eu acho que sim, eu pessoalmente tenho. Muito mais. E depois a música diz-te qual é que é a letra? Mais ou menos. Normalmente o que acontece é, eu quando, pelo menos as canções que eu sinto que escrevo que são melhores, eu já venho com um tema pensado. Portanto, a música não me diz propriamente o que é que eu vou escrever, mas já sugere, talvez, a maneira como eu vou falar sobre o assunto. Ou seja, se for uma música super feliz, se calhar vou falar do assunto de uma maneira... Sei lá, se o assunto for um bocado mais triste, se calhar vou ser mais irónico. Já condiciona um pouco. Olha, Miguel, ainda assim, nós estamos agora com um mercado muito mais interessante da música portuguesa, ainda bem. Já está a gostar de si própria há uns anos, porque quando eu era miúda era difícil romper. Parecia que os portugueses tinham um certo preconceito em relação... Não era só a música, era também ao cinema e tudo. Ainda assim, não é fácil. E tu tens trabalhado também muitas vezes com editoras mais de autor, mais pequenas, digamos assim. Como é que tu vês a vida de um músico da tua geração nos dias de hoje? Como é que é essa batalha? Então, eu acho que na verdade, pelo menos eu faço sempre uma distinção entre duas coisas, que é uma coisa é ser artista e outra coisa é ser músico, ou seja, é um bocado como, sei lá, estamos aqui no estúdio e há imensas pessoas que estão aqui a trabalhar, não é? Mas se calhar só a Rita é que tem o spotlight e este é o seu programa, não é? E portanto nós temos a mesma coisa, que é, eu, enquanto Miguel Maroco, tenho os meus concertos, mas também sou músico para uma data de outras pessoas, não é? E portanto eu acho que hoje em Portugal é relativamente mais fácil ser músico para outras pessoas, porque como existem tantos projetos e tanta coisa... Quando diz isso é ganhar dinheiro, ganhar a vida, trabalhar naquilo que gostamos, que é a música, ainda assim não como protagonista. Exatamente. Depois, enquanto protagonista, que é um bocadinho mais difícil, porque depois aí é preciso convencer as pessoas de que vale a pena vir aos nossos concertos, que vale a pena comprar os nossos discos, ouvir na internet, essa coisa toda. E convencer também passa por conseguir furar playlists de rádios e outras... É isso, é tudo o que tem que ver com fazer com que a música dar que se escreve... como esta... Exatamente. Exato. Passa por tudo o que tem que ver com fazer com que a música chegue às pessoas, essencialmente. Pois, mas é muito importante que elas cheguem e que se ouçam novas, digo eu, pessoas novas, porque há muita coisa boa a acontecer. Olha, um bocado como eu estava a dizer há bocado em relação ao país, muita coisa boa a acontecer que não tem visibilidade, sabes? Muita coisa que se passa fora dos olhares de Lisboa e do Porto. E a mesma coisa com a música, a sensação que eu às vezes tenho, e tenho entrevistado aqui muita gente muito boa, como tu, da tua geração, e às vezes olho e penso, mas porquê é que não estão a aparecer mais? Ou seja, porque é que estas pessoas não dão mais entrevistas, não aparecem mais? E parece que às vezes há assim um clube válido, válido, mas é onde algumas pessoas têm garrafa e cartão e podem entrar e os outros ficam um bocadinho de fora. É essa a sensação que tenho. Sim, completamente. Acho que é uma questão... É isso, é preciso cair em graça, de certa forma, também, voltando ao sítio. Olha, como é que tu queres fazer o percurso deste... e tens uma música que
que é graça, por acaso, mas já é de Exatamente. 2025. Como é que tu queres fazer o percurso deste teu... vais apresentar no Beleza, não é? O espaço que eu Exatamente. adoro, no dia 18 de junho. E depois como é que tu pretendes, lá está, mostrar este teu trabalho às pessoas, esta desgraça? Então, eu, na verdade, eu acho que até tenho uma atitude bastante punk em relação a isso. Gostamos muito. Eu gosto muito da atitude punk, sempre. Que é, ou seja, sempre que houver a oportunidade de tocar e de aparecer à frente das pessoas a tocar Vai e a fazer estar. música, sim, ou seja, festivais de verão, pequenos concertos, muitas vezes concertos em que estão 2, 3, 4, 5 pessoas, faz parte, acho que é assim que se aprende e é assim que se cresce, não é logo a chegar ao Evidente. Coliseu, não sei de onde. Não, É devagarinho, grão a grão. E as tuas canções contam histórias e, portanto, também podem ser aproveitadas. Eu acho que isso é também, às vezes é um caminho que é quando as canções, por norma, contam histórias, mas há umas que são mais mais novelísticas do que outras, percebes? E as tuas têm muito esse... Sim, eu procuro que seja assim um bocadinho cinema às vezes também. Sim, percebe-se que cruzas aqui várias artes. Trabalhas com muitos músicos, mesmo nas tuas, quando és tu o protagonista, lá está. Quais é que são os instrumentos de predileção, os teus? Então, eu sou pianista mais ou menos desde que me lembro. Não sei muito bem o que é existir sem tocar piano. Mas tu com 8 anos já tocavas trompete também. Toquei, mas isso era muito mal. Eu não era muito bom no trompete, porque eu era muito pequeno. Os meus pulmões eram pequenos também. Claro. E o trompete era um instrumento assim um bocado difícil. Violento, não é? Porque é preciso muita força, muita caixa de ar. Então eu não era um excelente trompetista, de modo que a minha carreira de trompetista foi muito curta, muito cedo. breve. Exatamente. Mas a de piano, então começaste a tocar piano com que idade? Com 5. Ou seja, o meu pai também toca piano, portanto eu acho que de alguma forma viu-a tocar piano em casa e tínhamos teclados. Educação pelos exemplos, ainda hoje tivemos aqui uma pintora, cujo pai também era pintor, portanto era quase inevitável que ela tivesse pegado nos pincéis e nas tintas e começado a pintar. E tu, a mesma coisa, não é? Mas às vezes isso acontece e depois as pessoas seguem outra vida. No teu caso, não, gostaste mesmo. Sim, ou seja, eu depois fiz ali um desvio. Eu estudei sempre e fui sempre paralelamente músico, ou seja, eu estudei no Conservatório Nacional, 18 anos de piano, mas pronto, depois também sou mestre em matemática aplicada. É isso. São duas Não, coisas que não, não a têm sério. nada a ver. Tirem-me deste filme. Além de música, é mestre em matemática aplicada. É verdade. Este país tem estas pessoas. A sério, nós dizemos este país tem estas pessoas. A matemática anda-me a perseguir agora ultimamente. Não, anda-me a perseguir e eu sou péssima a matemática e a música também. Péssima. E acho que há uma ligação entre elas, mas isso depois daria outra conversa interessante. Portanto, andaste pela matemática, mas nunca deixaste a música. Sim, ou seja, no fundo o que me aconteceu foi, eu sempre quis fazer música, sempre gostei muito de fazer música, mas acho que sempre cresci um bocado com uma noção de que fazer música é muito complicado, é muito difícil, é uma carreira sem saída, não há maneira de sobreviver a fazer isso. E portanto acho que mesmo assim em criança sempre fui Plano B. sempre fui consciencializando que não, isto é giro, é ser aos meus termos, eu divertir-me com isto, não sei o quê. Mas depois à medida que fui ficando mais velho e comecei a estudar no mestrado e tudo mais, comecei a perceber que, ok, se eu quiser ter uma profissão, eu não posso ser o músico que eu quero ser. Que era assim uma coisa um bocado sem limites e crescer e fazer música e ter, sei lá, toda a ambição do mundo, não é? Claro. Ainda tenho, de certa forma. E muito bem. E portanto, nessa altura é que foi, então, música é mesmo o que eu quero fazer, então bora lá perceber como é que isto pode acontecer. Agora engasguei-me. E já agora, o que é que te apaixonou na matemática? Então, eu acho que, lá está, estas coisas vêm sempre de casa, não é? Portanto, uma das coisas que os meus pais me deram... Digas que a tua mãe era matemática. Não, mas os meus pais são os dois professores de estatística e que engraçado. São os dois cientistas, então claro. Sempre me deram assim um certo fascínio. União perfeita entre a arte e a ciência. Exato, portanto eles sempre me deram um bocado essas duas educações, por um lado a educação musical e por outro lado a educação científica, sendo que a educação científica sempre configurava uma carreira um bocadinho mais segura. Talvez. Ambas com muita disciplina, tanto a música como a matemática. É preciso disciplina e capacidade e foco para conseguirmos vencer. Bom, olha, não foi nada uma desgraça isto, foi muito bom. Espero que não. Gostei imenso de conhecer. Gosto sempre de conhecer talento novo, muito bom. E, portanto, este álbum Desgraça vai ser apresentado no próximo dia 18 de junho, nesse espaço mítico em Lisboa, que é o Beleza. Miguel Maroco, desejo-te a maior sorte. Muito obrigado. Consigas cumprir os teus sonhos. Esperemos que sim. Sim, e tenhas muitos sofás desses para te sentares para contares a tua história, está bem? Obrigada. Fantástico. Muito obrigado. Nós voltamos amanhã. Beijinhos. Até amanhã. Nunca teve tão na moda ser